E aí galera, eu tô abrindo aqui Code Vein, lançado oficialmente dia 26 de setembro de 2019, desenvolvido pelo estúdio japonês Bandai Namco Studios, publicado pela distribuidora japonesa Bandai Namco Entertainment. É um Souls-like bem fiel, né? Então a gente tem aquelas características como o combate punitivo, a economia de estamina, morte traumatizante e constante também muitas vezes. Mas eu acho ele um ótimo jogo de entrada para o gênero, porque ele tem algumas características que deixam um pouco mais acessível para quem não é habituado a sofrer tanto assim. Em primeiro lugar, ele tem um combate diferenciado porque você tem um parceiro, né, um NPC que te segue e te ajuda bastante no combate, né? Às vezes até facilita bastante o combate. E aí eu acho que é uma boa, né, para começar, justamente porque assim, às vezes você tá lá morrendo, aí o seu parceiro te salva, tem toda uma dinâmica também que eles te carregam um pouquinho nos combates. Isso facilita bastante, acho que é bem legal para essa acessibilidade inicial. Outra questão diferencial dele também em relação ao Dark Souls, pelo menos, são os gráficos mais animescos, né, esses traços animescos que muita gente curte, outros nem tanto. Mas também é um diferencial dele, tem um sistema de criação de personagem bem robusto na parte visual, etc e tal. Fora isso, ele tem uma ambientação bem complexa, tá? Lembra um pouquinho assim, uma coisa meio de vampiro, mas com uma roupagem completamente própria. Né? É um universo que se revela gradativamente para você, você jogado ali no meio sem entender o que você é, sem entender o mundo, e aos poucos vai fazendo um pouquinho mais sentido. Mas é bem legal a parte de história dele, de enredo. A campanha dele costuma levar aí mais de 20 horas para você finalizar. E além disso, tem o sisteminha de New Game Plus, né, que vai aumentando a dificuldade. Você pode zerar, aumentar o nível, ou zerar e resetar a campanha, mantendo o nível, ou até reduzindo a dificuldade. Tem umas coisas bem diferentes, assim, que geralmente não tem. E o co-op dele é online para 2 jogadores. Aí algumas ressalvas sobre a questão do co-op. Antes de falar nisso, eu estou jogando a versão do Game Pass dele, tá, para computador. O Game Pass para computador dele está disponível há alguns meses. Acho que é uma boa para quem quiser testar o jogo, conhecer mais ou quiser zerar single player. Tá? Porque o co-op na versão do Game Pass de computador eu não consegui fazer funcionar nem com reza brava. Tá? Eu tentei de todas as formas. Vi muita gente reclamando disso, inclusive, que não conseguia fazer funcionar. Né, como se não tivesse implementado mesmo. Eu jurava que ia ter crossplay, né, como quase sempre tem, tá, mas pelo visto fizeram uma coisa bem porquinha mesmo e não checaram, tá? Não viram se estava funcionando ou não e com certeza não vão arrumar. Né, como um jogo já mais velho, que não tem muito prospecto de dar muito mais dinheiro para eles, eu acho que eles estão cagando para isso mesmo. Então serve assim como uma espécie de demo do jogo para quem quiser jogar co-op, ou para zerar o jogo quem for jogar sozinho sem problema nenhum, né? Pode aproveitar aí a versão do Game Pass, né? Mas quem quiser jogar co-op teria que estar adquirindo ele no computador, no Steam mesmo, para poder estar jogando co-op em tese, né? Não sei se o co-op é mais fácil, né? Ou simplesmente só funciona lá. Eu não consegui fazer funcionar de jeito nenhum no Game Pass pelo computador e vi muita gente relatando esse problema. Tá? Então, a primeira questão que eu tenho a falar sobre o Game Pass, sobre o co-op, é isso. Em segundo lugar, como eu falei, você tem um parceiro, né, que te ajuda nas missões. E no co-op, o jogador que entra na sua partida é um terceiro jogador, tá? Eu inicialmente imaginei que ele assumiu o lugar do seu parceiro, mas não, ele vai entrar com o personagem dele, mas como um terceiro jogador no seu grupo. Então tem muita gente que fala que o jogo não é tão balanceado para isso também, né? Que algumas coisas ficam muito mais fáceis, outras ficam muito mais difíceis e assim por diante. Como eu não pude testar, eu não sei dizer. Né? O que eu sei é que ele faz uma escala, né, de nível de um jogador quando entra na partida do outro. Então se for um jogador nível muito alto, ele é meio que abaixado para o nível daquele jogador durante aquela sessão, né? Para não ficar muito fácil. E não sei se faz o contrário também de aumentar o nível, né? Caso ele entre num nível de jogador nível mais alto. Tem algumas questões referentes a você estar numa parte do jogo, você não consegue invocar um jogador que seja uma parte anterior. Tem algumas regrinhas assim, meio estilo Dark Souls também, né? Meio limitado nesse aspecto, não é um co-op tão amigável, por assim dizer, um pouquinho mais limitado. Não sei se é algo que mudaram também com patches e tal. Como eu não consegui testar, eu não tenho como dizer, tá? Mas vou começar aqui. Primeira questão que ele fala é online e offline. Isso aqui não é o save, tá? Online e offline, como alguns jogos de action RPG são. Aqui é simplesmente se ele vai ter recursos online ou não, tá? Eu vou entrar no online porque eu posso mostrar pra vocês como é que é a parte de hostear depois certinho. Aí eu tenho aqui a opção de novo, continuar, carregar. Vamos entrar aqui nas opções primeiro. Vamos lá, são várias opções para mostrar para vocês. Opções de jogo, trocar de alvo automaticamente, vem desativado por padrão, tá? Animação para drenagens especiais, eu vou ativar, vem ativado, eu desativei, que eu recomendo desativar com o tempo, porque fica meio cansativo, perde muito tempo. Né, alguns efeitos de ambientação, alguns efeitos de, né,
visuais, que são de opção mesmo. Aqui a gente tem as opções de controle, tá? Então tem os controles de modo batalha, exploração, dádivas e modo foto. Modo foto, acho que eu nunca entrei de fato no jogo para testar. A dádiva são os poderes do jogo, os especiais, por assim dizer. E aí você vê que é rebindável ali, tudo certinho, né? E a gente tem o bind aqui no controle, no mouse e no teclado, né? Bem completinho, para quem quiser testar aí e configurar. Opções de câmera: inversão, sensibilidade, auto-esquivar obstáculos, brilho, gráficos, né, taxa de quadros, várias opções, aqui ajustes avançados, algumas coisinhas básicas, outras um pouquinho mais legais. Som pouca coisa. Opções de rede: você pode exibir gamer tag ou codinome dentro do jogo, se restringe a área ou não, região, né, de país e tal para você configurar. Não vi diferença mexendo nisso, se é de senha ou não, né, o jogo. Blá blá blá. Opções de idioma: a gente tem aqui legenda, jogabilidade, idioma falado, layout, teclado e os botões de confirmar e cancelar. Tá, então o idioma falado tem aqui em inglês e japonês, né, no áudio. É isso aí. Então vamos lá, eu vou começar uma nova partida, tá? Aqui só mostrar, eu tenho um save com 34 horas de jogo. Eu não dei no Game Plus, depois eu entro nele para mostrar um pouquinho, né, do que eu tenho de conteúdo ali, para dar uma noção melhor. Mas eu vou começar uma nova partida. Foi um jogo que eu tinha, assim, sempre tive uma curiosidade desde que ele foi lançado. Mas tinha aquele preconceitozinho, eu não sou tão fã, assim, de gráficos animescos. Né, sou dessa linha que eu não curto tanto. Mas eu gostei bastante, me surpreendeu muito em termos de história, em termos de jogabilidade. Eu acabei gostando bastante no final das contas, tá? Então primeiro você vem aqui e coloca o nome do personagem. Aí, sexo. Então olha só, aqui a gente tem aparência básica, tem uns templates, né? E já trocam tudo do personagem. Então aqui vocês vão ver o quão avançado é o criador de personagem. Na prática, o personagem está assim, mas no jogo, geralmente ele vai estar assim ou assim. Tá? Ele tem que usar essa máscara em boa parte do jogo. Dá para você desativar ela nas opções lá. A primeira opção que eu mostrei tinha um lugar de desativar a máscara. Porque no geral, ele sempre fica com essa armadura por cima. Tá? Que tem um nome específico no jogo, não lembro se é Blood Veil ou alguma coisa assim. Véu, né, de sangue. E essa máscara, tá? Pra sobreviver em certas áreas, o personagem tem que estar assim. Então, muitas vezes você vai perder um tempão configurando roupinha, configurando isso, e no final das contas você vai ver ele assim. Tá? Então eu estou usando aqui o verificar equipamento para mostrar ele com a armadura, né, com um Blood Veil em cima e a máscara. Aí aqui dá pra mudar a expressão do personagem, ver pose, ele fica de lado, fica de costa. E aqui você muda o fundo, o contraste, né, coisa assim. Aí entrando aqui, eu tenho ajustes avançados, onde a gente tem altura, no joystick mesmo, tipo de corpo, tá aumentando os peitos, equilíbrio geral, também tem a ver com isso, e gordura, né, coisa assim, tamanho de cabeça. Aí aqui em pele, vários tons de pele. Uns nem tão humanos, né? Cabelo. Várias opções. Tem mais coisas que dá pra fazer com cabelo, tá? Já eu mostro pra vocês. Aí que você vê, tem a cor primária, várias cores, né? Cor secundária, que é das pontas, tipo as luzes, né? Pra mostrar. Olha lá. Degradê que ele faz no cabelo. Aqui você aumenta ou diminui esse degradê, né? E aqui o brilho, né? O branco junto, vai ficar brilhando, parecendo um metal, um plástico, sei lá. Aqui a gente tem o rosto,
algumas opções meio estranhas. Aí aqui estão os olhos, a pupila. Dá para dar um zoom aqui para mostrar. Vários olhos bizarros. Aí além disso, fundo, cor de fundo. Uma cor daqui, uma cor da íris. Realces, que é o brilhinho também no olho. Um monte de coisa bizarra. Intensidade, que é a opacidade desse realce. Aí aqui você pode fazer um olho direito diferente, olha só. O olho esquerdo e o olho direito sendo totalmente separados, que é esses olhos heterocromáticos ali embaixo. Aí aqui a gente tem tamanho. Olhos de gato. Posição. Estrabismo. Espessura da borda. Várias opções. Sobrancelhas. Muitas opções, olha isso. Até demais, né? Muito sutil e com vários ângulos. Aí. O último é lagartixa. Aí põe a cor, separa a cor de cabelo da sobrancelha. Maquiagens. Ao redor dos olhos. Aí também tem uma cor, delineador, batom, brilho do batom, blá blá blá. Cicatrizes. Várias cicatrizes loucas. E aí você pode inverter. Pintura facial. A gente tem 3 slots. Pinturas faciais. Então você pode acumular elas. Aí aqui você pode mudar o lugar, né? Andar com a pintura do personagem. E que legal que ficou. E aqui mudar as cores. Isso eu realmente não tinha me tocado que dava para fazer, de mudar a posição. Não tinha mexido tanto aqui. Ó, dá para andar com tudo mesmo. Tá? Acessórios. Acessórios é uma parte bem legal. E eu peguei esse cabelo curtinho justamente para poder aproveitar um pouco mais de um acessório. Olha só, acessório a gente tem aqui chapéus. Aí você vê que tem um clipping com o cabelo, né? Às vezes tem que aumentar a proporção disso aqui colocado para não ficar o cabelo aparecendo no chapéu. Aqui tem óculos, tapa-olho, dá para usar um tapa-olho em cada olho, tá? Colar, blá blá. Aí aqui tem uns acessórios de cabelos, que são cabelo em cima de cabelo. E aí você pode fazer mecha, pode fazer um monte de porcariada. Em várias posições, enfim, bastante variação, para fazer do jeito que você quiser. Aqui a gente tem outros acessórios que estão no braço, se não me engano, por padrão. Isso. Alguns outros locais. Lembrando que eu posso mudar os locais também. Por exemplo, eu coloquei aqui nesse braço, né? Aí eu venho aqui, ó, e posso mudar o lugar que vai ficar. Automaticamente ela muda para outro lugar. E aí você tem edição, onde você gira, aumenta o tamanho ou diminui, né? Isso para praticamente tudo que você colocar ali, você consegue fazer isso. Por que não assim? Tá? Muito legal. Enfim, só para mostrar essa possibilidade, né? Aqui a gente tem o de mão. E assim vai indo, né? Todos eles quase você consegue mudar o local. Aí uma coisa que eu fiquei meio assim chocado com o jogo é que eu achei os homens muito afeminados nos personagens. Você não consegue deixar ele com cara de machão. E aí tem um macete que eu desenvolvi aqui para quem quiser fazer um bigode improvisado, quer ver? Dá pra mostrar a possibilidade do editor, tá? Não vou fazer isso com o personagem não. Mas vamos lá, vou colocar esse cabelinho aqui tosco. Coloca esse outro aqui. Tá? Aí daqui eu pego aqui e mudo o local
É rosto mesmo, é rosto, né? Aí eu vou descer. Colocar aqui. Reduzir o tamanho para o mínimo. Girar. Então, dá pra improvisar até um bigode no jogo, tá? Se você ficar à vontade com isso. Mas só pra mostrar o quão poderoso o editor é, né? Isso eu achei bem legal, realmente. Aqui a gente tem as roupas. Aqui essa roupa do personagem fica por baixo da armadura. Essa roupa não tem outras roupas que você pega, tá? Você pode trocar depois no jogo por uma dessas aqui. Mas são as roupas que você vai ter disponível mesmo, tá? Por baixo da armadura do jogo. Aí depois que você seleciona a roupa, você consegue ativar e desativar partes dela. Basicamente isso. E mudar as cores. E aqui a gente vai ter muitas cores, olha só, tem texturas, né? Bastante coisa, xadrez, enfim, muita textura mesmo. É umas cores brilhosas, com RGB aí. E assim vai. Tá, então é isso. Aí aqui a gente tem a máscara. Você vai, boa parte do jogo vai se ver com ela, né? Também, como eu falei. Não pega outras máscaras, você vê o problema, né? O bigode fica por cima da máscara. Parecendo um samurai que tem aqueles bigodes, aquelas máscaras, né? Samurai com bigode. E aqui a estrutura da máscara, que é assim, na ausência da máscara, o suporte dela, né? Que pode ser no pescoço, o pescoço inteiro, ou só o rosto, né? São essas opções que você tem aqui. E aqui a voz do personagem. Que vai determinar tanto as falas quanto os gritinhos, né? Aí aqui é um local que te permite salvar aparências ou restaurar aparências salvas. Eu vou carregar uma aparência que eu fiz aqui. Brincando da mulher alta lá do Resident Evil. Né? Tentei fazer uma versão dela mais ou menos. O vestido não tinha, tá? O vestido que tem aqui não tem decote, aí achei muito diferente. Eu resolvi fazer assim com o chapéu, a florzinha, etc e tal. Vamos lá, vou confirmar. Vai ter um tutorialzinho no começo que você pode pular ou não, tá? Que ensina a jogabilidade. Pretendo jogar, acho que pelo menos até o primeiro chefe, de fato, tá? Fora o prólogo do jogo. Então, ó, é um jogo que eu não recomendo muito jogar sem joystick, tá? A não ser que você esteja muito habituado. Eu joguei Dark Souls no mouse e teclado numa boa, beleza, aí arrisca. Se você não é acostumado a coisa tão complexa, com tanto botão do teclado e mouse, eu imagino que não vai ser tão agradável. Analógico esquerdo, analógico direito, a câmera. Você renascerá como uma criatura imortal, uma aparição. Cada aparição tem um poder diferente, chamado código de sangue. Como se fosse uma classe, tá? Que você pode trocar. Aí ele vai falar para eu apertar Start. Ver aqui no meio, ó, que eu tô com código de sangue. Esse código de sangue lutador. Então, o código de sangue ele determina a escala das suas estatísticas, que vai determinar também se você pode usar coisas pesadas ou não, né? E a velocidade sua de esquiva, de rolagem, etc e tal, além de outras coisinhas mais, tá? Mas no geral é isso. Ser focado em porrada, ser focado em magia, né? Bem classe mesmo. Por enquanto eu tô só com essa lutador. Aí tá falando de talento, conhecido como dádiva, que são as magias, por assim dizer. É para equipar adrenalina. Então vou vir num dos slots, eu tenho 8 slots de magias, tá, por assim dizer. E vou equipar essa adrenalina. Eu tenho 3 aprendidas, eu vou equipar essa. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou segurar Right Trigger. Tá vendo que mudou ali a interface à direita, né? Então se eu apertar Right Trigger segurando e apertar Y, eu vou castar essa adrenalina, que é um buff. E já acabou, pelo visto. Não, tá ativo ainda, tá vermelhinho ali.
Aí você precisa de um sangue especial para ativar as dádivas. Tá vendo que tem um marcador 11 de 16 ali embaixo, à direita? Então é tipo um marcador de sangue, que é como se fosse uma espécie de mana, tá? Você pode drenar sangue negro, os perdidos atacando eles. A gente vai ter algum combatezinho aqui, vamos ver. Ó, zerou, resetou, né, na verdade, minha dádiva de sangue para 16. Analógico direito apertando, você trava o alvo, né? Aí eu tenho ataque fraco com X, ataque forte com Y, que dá pra você carregar. Esquiva no B. A animação da esquiva tem a ver com o seu peso, aí você vê estamina que gasta bastante, né? Defesa, left button. Troca de arma pra cima no digital, né? Você pode carregar com 2 armas. Aí você vê o seguinte, olha só, tem uma magia minha ali no X que não tá ativa e agora eu consigo ativar ela, tá? Porque ela é uma arma de 2 mãos. Então vou vir aqui, segurar left ou right trigger e apertar o X. Isso é uma magia do personagem, né? Gastou 5. Acho que esse cara nem ataca. A manhã voltou. Ó, geralmente a aparição tem só um código de sangue, mas o sangue vai ser diferente. Pode trocar de código de sangue. Alguém vigia. Vou abrir aqui. Abrir aqui e trocar por vigia. Então você vai ver que quando eu troco, ó, ele muda aqui todas as estatísticas, né? Minha força vai ficar menor, minha mente vai ficar menor, mas eu vou ganhar mais destreza, mais coragem e determinação, né? Meu peso máximo de 120 cai para 70, aí eu vou ficar com peso vermelhinho, né? Acima do peso. Vou ganhar um pouquinho de defesa elemental ali, né? Sangue, fogo, gelo e tal. Vai cair a vida bastante, né? Relativamente, e aumentar um pouquinho o vigor, que é estamina, né? Sangue negro, pelo visto, se mantém. E você vê que ali embaixo, à esquerda, ele mostra que muda uns slots, né? Mudam 4 slots ali à esquerda e 8 ali à direita. Então são os slots passivos e ativos, tá? Como se fosse um kit do personagem. Ó, é o vigia, arma muito pesada, e usar arma mais leve. Tente trocar para uma baioneta. Então eu vou trocar essa arma pesadona pela baioneta, tá? Aqui você já consegue ver se o peso vai estar acima ou não quando você equipa a arma, né? Tem o tipo de dano, várias coisinhas da arma, no que ela escala, né? Essa é uma arma que escala bastante com destreza. Aí você pode usar sangue negro para usar a baioneta. Aí ele vai ensinar dreno. Vamos lá. Então vou apontar para o inimigo. E vou drenar, que é apertar e segurar o A. Aí tem essa animação aqui. Ó, tá 16 de 16 meu sangue negro. Ó, aumentou para 18 o meu máximo de sangue negro agora. Então toda vez que você acerta um ataque de drenagem, né? Right button mais a combo de drenagem. Ó, esse aqui é um ataque por costa que eu fiz, tá? Sempre tem essa animaçãozinha que dá pra desativar. O cara já vai morrer, eu vou atirar nele, ó. Quando você usa ataque forte com uma baioneta, você atira no inimigo. Então você gasta, né, por padrão, um ponto de sangue e dá um tiro à distância nele. Conjurador, que é um maguinho inicial. Tem habilidades mágicas, como nos contos de fadas. Disparar balas de sangue. Aí ele tá falando pra segurar o right trigger e apertar Y. Aí gasta 2. Você vê que o medidor de sangue máximo dele é maior, né? Ó, ele vai falar pra aprender uma nova habilidade. Você vê que eu tenho um XPzinho ali, 560 ali embaixo, que eu acabei de ganhar. Aqui é tipo a fogueira do jogo, tá? O Bonfire. Aí eu posso aprender essa magia aqui, ó, custa 560. Vou segurar aqui. Eu aprendi essa magia do mago. Ele vai falar para eu equipar agora. Então vou vir aqui equipar essa magia que eu acabei de aprender. Você vê que ela gasta 6 sangue negros, né?
Prontinho. O poder muda de acordo com o véu de sangue que está usando. Então, vamos ver. Foi. Cada poder tem um cooldown diferente também, né? Ó, esse tem um cooldown bem longo, esse tem um cooldown mais curto, né? Então, basicamente, o personagem perdeu o código de sangue dele e ficou com outros códigos de sangue disponíveis. Então, à medida que o jogo passa, você vai ganhar novas classes, por assim dizer, né? Novos códigos de sangue, e cada um vai ter os seus poderes passivos e ativos. E você vai poder aprender esses poderes e poder usar eles em outros códigos de sangue. Então você meio que... É como se fosse um sistema de classes do Final Fantasy Tactics. Né? Que você tem um job, e aí você aprende aquele job, aí você masteriza ele, aí você aprende aquelas habilidades e pode usar em outras classes. Tá? O jogo é praticamente isso, é como resumo bem o sistema de classes dele, eu gostei bastante. Tem uma ou outra habilidade que são exclusivas de uma classe mesmo. Agora é a abertura do jogo. Dá pra pular, tá? Cutscene, dá pra pular tudo. Então, se você quiser só ação, eu no início, a primeira vez, joguei, pulei tudo. Pulei os diálogos, pulei vídeo. Depois que eu fui assistir, e a história me interessou um pouquinho, e aí eu comecei a ir atrás. Mas de início eu saí pulando tudo pra ver se o jogo ia prestar, né? Se eu ia gostar da jogabilidade, se eu ia gostar dos controles, da progressão. E como tudo me agradou, e depois eu acabei gostando da parte da história também. Legal que meu chapéu vai acertar todo mundo, né? Em cutscene. Olha, dá um zoomzinho no peito da mulher. Então, o jogo faz parecer que você foi transformado em aparição nesse momento, né? Você era humano até aí foi transformado numa aparição, nesse, entre aspas, vampiro, né? Olha a roupa dessa mulher, cara. Dá uma dó dela. Over there. Então o jogo realmente te deixa bem no vácuo sobre quem você é, onde você está, o que mundo é esse, né? Você não sabe de nada. E aos poucos o jogo vai te revelando, vai... Aí que você vai andando vagarosamente, né? Bem clássico esse recurso em jogos de narração. Você não consegue rolar, não consegue correr. Aí você vai conhecendo o mundo, né? Vê que tá tudo em destroços. Um mundo meio apocalíptico. I am here with you. Just a bit farther. Vou tentar não revelar muito elemento de história, tá? Acho que conhecer a história do jogo na forma como ele conta a narrativa é uma parte da experiência dele. Me segurar para não dar um spoilerzinho mínimo que seja. It seems everyone, everywhere, is thirsty. There is a spring that will cure that thirst, one that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. This way. Eu vou marcar todas as cutscenes no vídeo, tá? Que aí quem quiser pular as cutscenes consegue, pra não ficar guardando. E vou tentar não falar nada muito importante, né? Das cutscenes também em função disso. Ficou engraçado o chapéu na frente.
Então aí já dá pra notar que o personagem protagonista é diferente dos demais, né? Como eu já tinha mostrado ali, que ele tem vários Blood Codes, porque não tem o Blood Code dele. E o sangue dele tem alguma coisa diferente. Você vê que a legenda branca no fundo branco ficou horrível de ler, né? Acontece algumas frases. Tem uma leitura bem baixa em função disso. Vai dar clipe feio do chapéu no jogo. Esse chapéu gigante. Não recomendo fazer um personagem de chapéu. Eu sei que seria pra dar risada. Mas dá pra trocar a aparência do personagem depois também. We really hit the jackpot. Get up. It's time for a bit of fun. Aí você tá aqui, já tá girando a câmera. A mulherzinha tá dormindo. Aí aqui você pode conversar com os personagens, que não dá nada. Aqui é um lugar que você vai pegar uma máscara. Aí desce essa escadinha mágica. Aí você pode subir. Aí aqui, ali à esquerda mostra algumas coisinhas de história também, tá? Tipo esse sede de sangue, que vai explicando um pouquinho. Algumas vezes fala de algum item em particular do jogo que tem uma história. Algumas vezes falam de características do mundo, né? Explicando o que são as coisas. Então é uma outra forma que ele tem de contar parte da narrativa, explicar algumas questões. São as loading screens, ele acaba que usa muito bem isso a favor. Não lembro se o jogo tá no meu SSD ou não, tá? Eu não sei se os loadings dá pra ser mais rápido que isso. We're running out of time before the next collection. Everything's ready. Right. I'm on my way. All dried up, just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this. Let's... You know what these are, right? Blood beads. Tem como acelerar os diálogos também, tá? De apertar ele e pular pro próximo. Eu tô com medo de apertar e pular o diálogo inteiro, que eu não lembro agora certinho. Você tem que segurar pra pular. Acho que esse diálogo aqui não dá pra pular, só uma parte. Não dá pra acelerar. Só pular tudo ou assistir inteiro. Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. Então, ele falou de sistema de tributo, tal de Silva. Basicamente, você tem que pegar esses negocinhos de sangue e entregar pra alguém como imposto, né, por assim dizer. Don't. There's a better time and place. For now, we just have to obey. Next! Whoa there. You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Oh, and I hear the hunter has been showing up around here lately. Ó, falou de um tal de caçador. É um outro personagem importante aí no enredo do jogo. Aos poucos vai se revelar e você vai entender o que é quem. Bem sutil. Hey, you okay? It looks like we can't get back up from here. We'll have to look for another way back. Ó, a escada não alcança. Oh, I'm Oliver Collins, by the way. Oliver Collins. Esse é o primeiro personagem que vai te ajudar em combate, tá? Então, aqui tem
Visco, que é o fogueirinha, né? Onde você gasta XP, que é para adquirir Herdar a Dádiva, ou subir de nível, que aumenta todos os status. Você não escolhe os status que aumentam, tá? Já mostro para vocês. Depósito, guarda alguns itens aqui. Teletransporte, depois consegue teletransportar para outras áreas. Você vê que eu nem explorei nada, tá 16% aqui explorado. Convidar uma parceria seria escolher um NPC que vai te ajudar, tá? Quando você tem vários. Tutorial, acho que aquelas aqui já fui, né? E é isso aí. Então vamos lá, eu tenho 2 armas iniciais. Um pedaço de cano. Um concretão. Aí eu tenho aqui as minhas classes. Né? Como eu tinha mostrado aqui, são as passivas. Por enquanto só tem a passiva da minha classe. Aí você vai ver que ali embaixo tem requisito de proficiência. À medida que eu for jogando com essa habilidade equipada e as ativas da minha classe equipada, vai aumentando o XP daqui. E aí quando maximizar, eu vou depois disponibilizar essas habilidades para outras classes. Ó, não consigo abrir desse lado, clássico, né? Vou dar a volta depois e aparecer aqui. Pontos piscando branco. São itens, tá? Esse item fragmento perdido é tipo XP. Pra você poder usar, né? O primeiro inimigo tá ali. Ó, atacar por trás. Eu fui andando bem devagarinho, né? Pra ele não me detectar e não levantar no analógico. Eu poderia andar bloqueando também. Teria o mesmo efeito. A gente fala das dádivas. Ó, um inimigo já me viu, o outro não. Ó, só pra mostrar meu companheiro tentando me ajudar em combate. Meio desajeitado, né? Mas ó, quando bate também. Você vê que eu tô com uma esquiva bem rápida, né? Que eu tô com um personagem lutador, que aguenta bastante peso, e tô com uma arma bem leve e uma armadura leve. Então o dash fica desse jeito aqui. Um dash bem rápido. Essa é a forma melhor de você lidar com esses inimigos no começo. Tá dando backstab sempre. Melhor ficar batendo com arma ruim. Aí que ele fala de regeneração, que são as poções que você tem, né? Eu tenho 3 cargas dela. E que depois no jogo você pega 2 itens, que um aumenta o número de cargas máximas e um aumenta a quantidade de itens curados, tá? Então é um recurso a mais que você tem depois para melhorar as curas. Tá? No final você fica com 10 cargas de cura. Vamos lá. Essa arma inicial é muito ruim. Aí aqui é morte instantânea, tá? Vou tentar não mostrar isso pra vocês. Ó, já que eu tenho um machado pesado, que eu vou equipar no lugar da outra arma, tá? Você vê que o dano é muito maior, né? 3 vezes maior o dano. E é mais leve do que a outra arma. Só que você vê, com essa arma, minha mobilidade é rápida. Com essa arma, minha mobilidade é normal. Então com essa aqui eu rolo, com essa aqui eu dou o dash, tá? Basicamente você vê que meu peso máximo é 120. Então acho que se eu tiver com metade dele, pra menos, eu fico no rápido. É mais ou menos isso, tá? Com essas classes que tem mais peso. Which way do you think is better? 2 caminhos? Eu tô bem enferrujado. Eu joguei esse jogo direto umas 2 semanas. E já fazem umas semanas que eu não jogo ele, tá? Eu tava bem viciadão. Ferro da Rainha é um item que você usa para aprimorar os seus equipamentos. Dá o mais 1, mais 2, tá? Você faz isso tanto com as armas quanto com as armaduras, que são os Blood Code, os Blood alguma coisa. Você vê que eu bloqueei, eu perdi menos vida, né? Perdi bem pouquinha vida, mas perdi vida, né? Ó, tem um inimigo bem ali, tá no minimapa ali, né? Dá pra ver. Não tô gastando meu Blood Code, né? Meu Blood, meu sangue negro. Aí ele falou de estado de foco. Gente, estado de foco é uma coisa que eu praticamente não usei no jogo. Tá? Ó, um inimigo de escudo. É bem chato, eles bloqueiam realmente, às vezes.
Às vezes dão contra-ataque quando você ataca eles. Tem outro aqui. Então, esse estado de foco eu praticamente não usei, ó. Já dominou, né, algumas características. Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui trocar de Blood Code e aí eu vou poder equipar, ó, a passiva que eu aprendi com o outro, né, que aumenta a vida. E vou poder equipar também o buff e o ataque, né. Então é uma forma que você tem, quando você vai alternando entre os personagens assim, você consegue aprender essas habilidades. Eu acho importante, especialmente de começo, né, para você ter várias características. Ó, vai ter um inimigo de baioneta ali. Ó, inclusive eu peguei uma baioneta também. Vou equipar no lugar desse cano, né, uma arma leve e também vai dar mais dano. Ó, você pode carregar o tiro, tá? Que dá fica tipo uma escopeta. De início a estamina é bem limitada. Esses itens não respawnam, tá? Eu acho. A única forma de farmar itens... Ó, esse livro amarelado é o item que você consegue dar para personagens e ganhar moral com eles, para depois pegar outros itens deles. Macarrão geisha também. O inimigo me viu? Me viu. Vou dar um backstab nele. Foi. Durante essa animação você fica imortal, tá? Bem útil. Aí ali em cima vai ter um inimigo. É bem chato, ele te envenena e acumula stack de veneno, dá um dano do caramba. A melhor forma é isso, é usar a baioneta e mirar neles. Muita gente recomenda que você... Ó, tem um item que eu deixei pra trás, dá pra ver no minimapa, né? Parece muito dessa no minimapa. Pra não perder nenhum item. Pra correr no jogo... É o right button, tá? E gasta estamina, dá pra ver que gasta, né? E tem um ataque que é diferente quando você tá correndo e bate. Esse despertar é um item que você pode usar, é tipo um consumível, que ajuda você a masterizar uma habilidade passiva ou ativa, sem ter que usar ela, tá? Aí aqui fala de mapear, que você encontra esse visco podre, e quando você ativa ele, vai mapear a região, né? Abrir o mapa. É aqui tem uma armadura, né? Um véu de sangue. Vou dar uma olhadinha nisso. Aqui eu consegui abrir aquela porta inicial, tá? Que estava fechada, vai sempre ficar aberta agora. E consigo vir aqui. Aí a partir daqui eu posso ou subir de nível, né? Você vê que eu vou gastar 825 de bruma, né? Que é XP. Vai aumentar 1 de dano. E um pouquinho a vida e o vigor, né? Se aumentar esse nível. Ou venho aqui em adquirir dádivas. E posso gastar isso para aprender novas habilidades. Esses 1.300 que eu tenho, né? Vou dar uma olhadinha aqui para poder aprender. Ó, você vê que eu desaprendi essa magia que eu aprendi no tutorial, né? Essas passivas que falam enquanto está focado eu não pego, porque nunca ativo o foco, tá? Não recomendo muito, a não ser que você brinque de ficar ativando foco, coisa que eu não consigo muito. Vou voltar aqui, que é o caminho, tá? Onde eu não explorei. Aí ele fala de tutoriais, que é basicamente aqui no menu Start isso aqui. Tem várias dicas, recomendo depois olhar com calma, até ele explica atributos, o que cada atributo faz. Né? Você vê, ó, que o que aumenta dano, força e destreza aumentando ataque físico. O que aumenta vida, força e vitalidade, né? Vitalidade também reduz o dano físico que você toma, coragem reduz resistência elemental, determinação também. Né? Mente afeta vigor, taxa de drenagem e dádiva de luz. Enfim, né? Cada um dá múltiplas coisas. Aí ele explica cada um deles o que significa, né? Até as questões de partida multijogador, como é que funciona.
etc. É bem interessante realmente dar uma olhadinha aqui depois, quando você já estiver querendo se dedicar mais ao jogo, né? Ó, aqui morre. Aí que eu já vou ter 2 caminhos. De novo. Não, aqui eu acho que é um caminho sem saída. This place is so cramped. Ó, o cara fazendo a animação dele, já vem atrás e já dá um backstab. Nem sempre funciona isso, tá? Muitos combates você não vai conseguir fazer isso, mas podendo fazer. Aqui é um lugar sem saída. E aqui vai dar um triggerzinho. Oh, didn't they pass us earlier? Are you okay? Did you get hurt? Nossa, bateu a mão na máscara dele. E morreu. Foi um tapão na cara, hein, meu amigo? That could have... Ah, estragou a máscara dele. Agora eu entendi o que aconteceu, né? I'll catch up with you in a bit. Parece que é isso. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. A primeira vez eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Ou eu não vi a fumacinha ou... Finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. Olha, dá pra imaginar que não vai dar coisa boa isso aí, né? Efetivamente, eu vou estar sem parceiro agora, tá? Vou estar sozinho. Então, se você foi carregado por ele até agora, você vai sofrer um pouquinho. Porque ele não vai te ajudar. Você está num combate solo. Ó, que ele ensina bloqueio. Tem um botão que é de parry, tá? Faz isso, ó. Quando você dá o parry certo, você dá um contra-ataque que drena o inimigo, tá? Mas ele tem um delayzinho de ativação. Não é instantâneo. Então se você apertar muito em cima da hora, você vai tomar o ataque. Ó, aqui vai ter um inimigo diferente. Vai chegar sem ele me ver de novo. Começar com um backstab. Não morreu, olha só. Mas consegui matar ele antes de ele poder me atacar, tá ótimo. Essa baioneta inicial não tem um alcance muito longo, tá? Ó o inimigo. Você vê que ele me acerta nas costas dele, né? Tive que bloquear na costa dele, senão tomava. Ó, fica um item pra trás. Despertar Michael Jackson 018. Aí aqui eu tenho 2 caminhos. Você vê o inimigo bem brilhante ali na frente. Aqui é o caminho certo. Tem essa galerinha ali em cima. Aí com o analógico direito eu passo entre os alvos, né? Você vê que você consegue lurar um alvo por vez, né? Vou aproveitar e gastar esse meu sangue. Matando eles de longe. O XP que eu tô ali, 911. Ó, vai ter um inimigo aqui. E tomou. Tem uma classe que é especializada em backstab, tá? Ó, consegui masterizar várias coisas. Já é a hora que eu vou trocar de classe aqui. Aí eu vou equipar as 2 passivas, uma de cada classe. Aqui eu vou equipar essa magia que eu peguei. Esse oferenda restauradora é uma habilidade que todo mundo tem, que é pra você curar um parceiro, tá? Então se o seu aliado estiver morrendo, ele morreu, acabou a vida dele, ou
tá acabando, você usa essa magia, você passa parte da sua vida para ele. E o aliado seu também faz isso com você, tá? Então muitas vezes ele consegue te salvar de uma morte fazendo isso. São 2. Ó, assim você dura um de cada vez. E o cara de baioneta, ele tenta manter o combate à distância, tá? Então é meio difícil você conseguir afastar ele do outro. Vou tentar dar um backstab no outro. Eu gastei metade do meu sangue aqui, né? Na verdade, porque eu troquei pro mago. O mago tem um sangue máximo maior. 2 inimigos ali embaixo, que não me viram ainda. Ó, fator de extensão de regeneração. Esse é um item que eu acho que vai aumentar a quantidade de curas que eu posso usar. Quer ver? Alternando aqui com o digital direito, né? Pra baixo usa. Isso mesmo, aumentou minha cura de 3 para 4. Aqui é um outro caminho que eu teria ido, tá? Que eu passaria por aqui. Vários inimigos. Eu vou jogar na segurança. Vou descansar nesse visco. Aqui ele ensina, fala que eu posso passar de nível, blá blá. Ó, esse é um visco que dá pra descansar. Tá tudo aprendido. Essas passivas que fala de foco eu não vou nem pegar. Sei que eu não vou usar. Aí o restante XP, não sobra quase nada, daria passar de nível, né? O que eu vi um guia falando é você tentar não passar mais que 8 níveis por área, senão você vai ficar acima do nível da área e vai deixar de ganhar, de aprender habilidades, tá? Basicamente que você está matando um inimigo em nível muito mais baixo. Você vê que tem um inimigo ali com um vermelhão na cabeça. Ele vai mapear a área quando eu matar ele. Tentei drenar pela costa, não consegui. Aí. Prontinho, perfeito. Você vê que eu gastei mais sangue do que recuperei, né? Eu drenei ele no final, mas não recuperei todo o sangue que eu tinha gasto. Ah, armadura, não sei armadura, né? Então vamos lá. Então vou ver aqui no slot de armadura. Tô com 3 armaduras. Então você vai ver o seguinte, cada armadura tem o seu peso, tá? Que é uma coisa mais importante na armadura, é o peso. Aí a gente tem ali à esquerda, crescimento de atributo, que é para aumentar a quantidade de dano que ela causa, né? A única coisa que cresce com o atributo é o dano. E o dano é da ataque de drenagem, tanto do backstab, quanto do ataque carregado, quanto da drenagem no combo, tá? Que eu nem cheguei a usar ainda. E aí você vê que cada um tem a taxa de drenagem também, né? Tem uma que tem 0,5 ou 0,57, que é quanto de sangue que se recupera, né? Ponto de sangue negro que se recupera com a drenagem. E ali, os danos em cima tem o tipo de dano e o dano em si que ela causa, né? Com a drenagem. E ali abaixo a gente tem dádivas, dádivas luz, dádivas escura. O que que é isso? Seria magia. Dádiva luz são magias de buff, dádiva escuras geralmente são magias de dano. Tá, então o quanto elas escalam também com isso. Você vê que essa aqui, no momento, é a melhor, né? Ela tem um peso maior que as outras. Tem uma defesa pior também, né? Relativamente pior. Você vê que tem defesa e resistência também, né? Mas para todos os efeitos, essa inicial aqui tá melhor realmente. Agora eu vou matar aquela galerinha que tá ali no caminho que eu não fui. Ó, o inimigo às vezes dropa coisa quando morre. Tomei um ataque de graça. Tá, bora correr logo pra ele. Ó, masterizei.
Mais algumas skills. Você vê que o inimigo não detecta que um outro morreu do lado dele, né? Eu vou nucar esses mais fraquinhos, que é um hit kill, com o mago, né, pelo menos, castando. É hit kill, ó, dá 1200 de dano. Vou focar nesse aqui que tá com escudo. Tentando dar o backstab nele, mas não tava dando certo. Tem um ângulo bem específico, tá? Do backstab. Como eu falei, eu recomendo desativar essas animações, tá? Eu ativei lá no começo pra mostrar pra vocês. Por padrão, vem ativo. Mas é muita perda de tempo, né? Era legal e tal, mas logo começa a repetir, você já vê que não tem nada demais. Aqui é aquele caminho que dividia. Aqui embaixo vai ter mais coisas pra eu pegar. Sempre olha pro teto, olha lá. Vou colocar esse cara aqui primeiro. Ah, o bicho não caiu. Essa é nova. Purificador. Ó, tem um item aqui que eu deixei pra trás. Eu vi no minimapa, né? Tá lá em cima? Acho que tá lá em cima. Gosto bem que parecia um item, né? Mas não é. O restante é morte, tá? Mas já vou aconselhar, sempre dê uma olhada pra baixo no jogo. Às vezes tem caminhos, em algumas fases, que são verticais, tá? Que você tem que cair de uma plataforma pra outra. Nessas fases iniciais eu acho que não tem. Ah, ele tá falando que... Ah, o item ficou no teto, o item daquele bicho. Nossa, sacanagem. Aquele bicho que não caiu, dropou um item e o item não caiu. Ah, eu juntei um XPzinho, vou vir aqui. E vou upar de nível. Vou aumentar um pouquinho os stats. Vou manter jogando de mago mesmo. Olha, ele já vai ter um outro NPC aqui na frente, que vai ser meu novo companheiro. Are you a fellow explorer? I'm on my own at the moment too. What do you say? Don't worry, I'm not gonna stab you in the back. Thanks a lot. I'm glad to work. Ele é um cara que vai te ajudar de começo. Nem tem o nome dele, né? Só tem falando que ele é o cara que tá te ajudando. Aí aqui eu tenho um caminho por aqui. A galera ali, tá um combate bem dificilzinho de começo. That was well hidden. Mais um caminho aqui, que é o mesmo local. A straight shot through might be unrealistic. Vai dar um backstab, backstab, backstab. E foi. Aí pra cá. Inimigo de baioneta, um de espada. Mas esse cara não me viu. Ó, quando eu bloqueei, o carinha bloqueia também. Sabia que ia bater o projétil. Cara, ele tá muito cego, velho. Olha isso. Aí você vê a desgraça que é. Olha só, já caí aqui. E já vou morrer. Encheu a minha barra ali de foco, né? Aqui é o momento que eu vou tentar fazer uma poção. Backstab. E nuke. Mas eu comecei muito mal no combate ali. Ele me puxou pra lá no meio deles. Tomei muito dano. Ó, ele também nuca, quer ver? Vai nucar ainda? Eu nuco então. De início eu não usava tanta skill assim e tal. Ia muito no combate, batia, trocava combo. Ó, ficou um item aqui em cima, parece. Aí tem duas escadas pra subir. Sorry, I'm on my way.
Na escada aqui é onde eu tinha ido aquela hora, né? Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá vendo o minimapa que tem os pontilhadinhos? É o caminho que você fez, tá? Então é muito importante, se você apertar Start, você vê o mapa inteiro. E você pode dar zoom, né? Então é muito interessante prestar atenção nisso, que aí você consegue ficar menos perdido, né? Quando é um mapa que você não abriu ainda e tal, pra saber de onde você veio, onde que você não foi ainda, né? Ajuda bastante quando você presta atenção nesse pontilhadinho. PDC, uma cutscene. O personagem já aprendeu a fazer isso, né? O protagonista. O cara não vai comentar nada? Ah, tá. Nascente de sangue. Propriedades especiais. Nascente volta a produzir cristais de sangue. Blá, blá, blá. Aparições usam para saciar sua sede de sangue. Beleza. Então, as aparições ou usam sangue de humanos ou desses nascentes, tá? Basicamente é isso. Aí aqui é um visco. Dá pra descansar. Mais um nívelzinho. Could you fill me in on the details later? We're not far from the surface now. It's open. That's quite Então, valuable. mais uma espada. Use it well. Deixa eu ver se tá melhor que a baioneta. 204, 157, 204, né? Na baioneta também o mago não rola também, né? Então vou usar a espada, a baioneta só pra tirar de longe. Getting attacked here would be seriously bad. Ó, já tem um carinha bem aqui. Pensar no cano com a magia mesmo. As armas mudam bastante os combos, tá? A sequência de ataques, então é interessante você experimentar o ataque normal, se ele é vertical, se é horizontal, se gira, né? O tempo. É muito importante você dominar o ataque das armas para poder se dar bem, né? Às vezes você pega uma arma que é muito melhor, mas você não consegue usar os ataques dela bem e acaba saindo muito pior no combate, tá? Então uma coisa que tanto tem a ver com o tipo da arma, mas às vezes até tipo entre duas espadas de uma mão. É diferente os combos um pouquinho e você pode ser muito melhor com outra arma por estar acostumado com ela, tá? É bem importante num jogo desses você dominar realmente, né, as armas, a armadura usada, as classes, né, as skills, ao invés de querer ficar trocando e usando sempre, né? Tem um carinha que brota do nada, ele tá aqui em cima, ó. Just like that. Vai, bebê, vai. This lake was formed from a hole created by a thorn of judgment. Vou jogar um fraquinho pra eles caírem. Você vê que esse cara tem um nuke também, né? Jogou um nukezinho de longe. A animação de drenagem varia de acordo com a armadura, tá? Vou mostrar pra vocês. Vou trocar de armadura só pra isso. Tá vendo que essa aqui é corte, essa aqui é perfuração, né? Ela vai ser uma outra animação. Né? Aí, ó. Um Scorpion. I don't want to run into any enemies around here. I would have missed that. Já sei onde eu tô chegando. Chegando num chefe não vai ter descanso antes, tá? Então se eu morrer, Did we miss anything? vou voltar lá atrás. Tem que voltar, vir tudo aqui de novo, perder o XP que tá comigo, né? Vai ficar aqui no chão. Good.
That's light. Olha só quem é o chefe. Surpresa. Música dramática. Once someone is lost, they can never come back. Quando alguém se perde, nunca volta. Agora vem a animação que eu acho mais absurda. Esse berro. Quase todos os chefes do jogo fazem esse berro, tá? O berro, eu sou o chefe. É muito ridículo isso. Aí, textinho vermelho na tela. Barra de vida em cima. E começa a luta. Ó, aí você vê que ele parou de me atacar e começou a atacar outro cara, né? Então o chefe, sendo um carinha só, ele vai fazer essa brincadeira, tá? Uma hora mira em você, uma hora mira no seu aliado. E você pode aproveitar, né? Ele mirou em mim, fica na defensiva. Mirou no outro, fica na ofensiva, né? Em alguns momentos, claro, atacando o aliado ele pode te acertar. Né? Os ataques geralmente são em área, né? Tem uma área relativamente grande, né? Tem alguns chefes que dá pra dar backstab. Tomei, olha só, tomei nas costas dele. Tem alguns chefes que dá pra dar backstab, tá? Outros não. Quando você ataca o chefe no meio de uma animação de ataque dele, geralmente ele toma menos dano. Aí você vê ali embaixo, no meio da tela à esquerda, tá a vida do meu aliado. Tá? Então ele também morre, né? Ele também pode morrer. E também usa poção, tem uma quantidade limitada de poção. E assim por diante. Vai virar o capeta? Não, não virou o capeta não. Cara, eu matei ele antes dele virar o capeta. Geralmente ele vira um bichão no meio da luta. Não entendi por que não aconteceu. E bom, eu já tomei hit kill já daquele bichão. Foi bem fácil. A última vez que eu passei pelo tutorial aqui, eu morri pra esse bicho. Num ataque. By the way, both of you. All revenants must pay a levy. There are no exceptions. E lá vem. A vestige. Best to stay away from Bom, those. vestígio. Anyone who touches them is defiled. Quem encosta fica contaminado, vira um perdido, como o cara tinha virado, né? Vira essas aberrações aí, vira os monstros. To be sacrificed. Without blood beads, we won't make it. Aí tem tipo as memórias dele, tá? São falas dele. Once she's settled down, let's get out of here. Someone has to be sacrificed. Aí aqui eu tenho a opção de pegar. Wait, what are you? Let go! It'll swallow you up! It's all right. You can do it. Música dramática. Reparem esse poder azul. Os olhos azul do personagem. Tem um porquê disso. What the hell? É uma flashbang. E leva todo mundo pra um lugar. Que não é um lugar. E mais um loading. E muda a música. Isso aqui, gente, essa forma de jogo que acontece bastante no jogo para contar algumas coisas. É tipo você entrando na memória do personagem, tá? Então na memória do cara que eu acabei de matar. Não consegue correr, não consegue rolar, tá? Só anda. Aí mostra geralmente nesse formato aí, né? Como se fosse uma foto, né? Preta e branca, como se fossem estátuas.
com os diálogos. Sorry. Aí tem essa luz que é o caminho, né? Que você vai seguir pra ir aparecendo. Isso aqui de início, a primeira vez que eu joguei isso aqui, me lembrou de Max Payne, as cenas do bebê lá, né? Que você ouve o choro do bebê e vai seguindo. Só que é menos chato, isso aqui é mais linear. Não tem como se perder. Né? Mas o jogo usa essa forma aqui pra contar a história de pessoas mortas, né? Você poder restaurar a memória delas, compartilhar até com outras pessoas. Já tô meio que dando um spoiler do que é isso, né? Mas acontece bastante no jogo. Você pode sempre pular isso aqui também, tá? Se você não quiser saber. Mas é bem legal. É bem interessante para o ponto de vista de história, né? De enredo. Saber mais sobre a história de um personagem, você meio que resgata a memória daquele personagem nesse formatinho aqui. De alguns momentos, né? Cruciais. At least one of us makes it. E aqui é o final da memória. This is a memory. Ó, memória, eco de memória. Let- Usa aquela escada para sair. Is this the Esse cara aqui, ele é meio cientista, tá? Ele é meio nerdão. Tem essa forma de falar também. Aí tem essa tela branca aqui. Até dói minha vista de olhar, sempre faço isso. Desnecessariamente branca. Aí ele fala da XP perdida, né? Quando você morre, que depois você pode ir lá coletar de volta, mas se morrer de novo você perde para sempre a anterior, né? Estilo Dark Souls, Hollow Knight, né? Vários jogos usam essa linha de você poder recuperar a XP perdida, mas se morrer de novo perdeu para sempre aquela XP, se você tiver recuperado ela. E aqui é a mesma coisa. What the hell was that? It was a memory. Aí é legal que você vai ler a legenda e fica parado olhando o peito dela, né? Nesse ângulo aí. I didn't expect that I'd get dragged into it too. E vai ter um efeito colateral essa memória aí. Melted into you. I can't believe this. What a power. Come with me. I know a spot where we can rest. Vai se apresentar agora? I'm Louis. Vai. I'm researching blood beads. Nice to meet you. O protagonista é silencioso em 99% do jogo, tá? Acho que tem um local onde ele fala algo de diálogo mesmo, o restante é silencioso. Ó, vestígio de Berserker. Então quando eu recuperei isso, eu destranquei o código de sangue do Berserker, que era o código de sangue daquele cara. Tá, então é uma das formas que você tem de recuperar esses códigos de sangue. No final do jogo você fica com mais de 30 códigos de sangue, tá? Zerando New Game Plus e com DLC são mais de 40 códigos de sangue ao todo. Cada um com suas passivas, ativas, estatísticas, né? Então é bastante variação que você tem. Aí ele fala das máscaras aí que você usa, né? Que filtra o tal do miasma. O miasma faz eles ficarem perdidos, né? Virarem os bichões lá do mal. Uma das coisas que faz. Tem todo o porquê da armadura deles também, dessa coisa de drenagem, tá? Por que eles não pegam sangue direto, né? Eles usam essa armadura para drenar. Tem todo um porquê também dessas coisas. Ugly, isn't it? Aí foi teletransportado para um local. Tô sem o meu Blood Code, né? Tô minha armadura, né? Tudo Blood de alguma coisa, eu sempre falo errado, é incrível. Tem que falar do Silva. The Jail of the Mists. As time passed, that was the name people gave to the world inside. Aqui ele vai explicar um pouquinho do mundo, né? Ó, ele fala de ciclo de morte e renascimento, que é a questão de você morrer e respawnar, né? Tem um motivo de você respawnar aqui no jogo. Ser imortal. Without it, they turn into those creatures we call the Lost. The Revenants who captured you were desperately searching for blood, terrified of losing themselves. It's a common fate these days. Então aqui já dá uma ambientaçãozinha legal.
do mundo do jogo. Ripples are beginning to form. You cleared the miasma and revitalized the blood spring. Where did you learn to do that? Sei lá. You've forgotten? Anything you do remember? Bem clássico, né? Protagonista que não lembra de So nada. much of your memory. I suppose it was Na verdade, assim, quando eles se transformam em perdidos, perdidos não, né? Em aparições, eles perdem um pouco da memória gradativamente, tá? Tem um porquê. Então, essa base é como se fosse o hub do jogo, tá? Onde você pode comprar itens, aprimorar itens, conversar com NPCs, né? Sempre você volta aqui né? por questões variadas. Então vamos lá, vamos interagir com os NPCs. It's what everyone wants to know more about me. All I can remember is that Ela também não lembrava de nada, lembra só do nome dela. I'm not sure. One does what must end for me. Tô pulando os diálogos, tá? Was wounded. It's if you Aí vai ter uns loots aqui. Aqui é um lugar que você pode colocar músicas, tá? Escolhe a música. Ó, tem coisas do God Eater aqui, tá? Esse Vamps eu não sei o que é. Aí aqui tem uma nota. Aqui quando você não sabe muito bem onde ir, às vezes aqui te ajuda, tá? Ó, fale com o Luiz pra reunir informações. Então aqui, se eu for falar com todo mundo, é só pra me apresentar, né? Blá blá blá. Mas o certo é falar com ele de novo. Mas eu vou apresentar pra vocês os NPCs aqui. Essa aqui é uma NPC que vende itens consumíveis, tá? Você pode comprar alguns itens consumíveis dela. Que gastam e tal. Tudo você vai gastar o XP do jogo, né? Vender itens você ganha XP, comprar itens você perde XP, tudo assim por diante. Aqui você pode mudar a aparência do seu personagem. Não pode mudar o sexo, não pode mudar a altura. Mas pode mudar muitas outras coisas. Pode tirar o chapéu, trocar armadura, várias ajustes você consegue fazer aqui. Aqui é um outro carinha que depois vai virar um parceiro para te seguir. Aqui é uma mulherzinha bem animada, que é a ferreira do jogo. Vende arma, vende armadura, aprimora também os itens. Aqui é um cara que você entrega uns mapas para ele, tem umas fases extras aqui que você pode fazer. Fora da campanha. Aqui é um lugar para um treine dummy, né? Você inicia o combate, pode bater no aqui e tal, testar. Aqui é o save. Aqui também teletransporte, né? Pra você sair daqui. Não tem outra forma de sair. Depois vão vir mais NPCs pra cá. Não dá pra correr, não dá pra rolar nada aqui também. Aqui é um lugar que é a fonte termal. Que você pode recuperar memórias, blá blá blá. E ver todos os personagens sem roupa. Não pelados, porque eles vão estar com uma toalha. Por fim, vamos lá no Luiz. The ability to draw strength from experiencing memories, and the power to revitalize blood springs. Well, sorry, but Ela vai pegar uma amostra do meu sangue. much. Just a small vial. It'll take a while to get the results. Aí vai pegar os resultados e fala pra guardar no outro lugar. Tá, aí tem gente que dorme aqui, blá blá blá, interage com as coisas. sorry. Ó, ainda não dá pra interagir com eles de verdade. De novo, eu já vou falar com ele pra acelerar isso aqui. I've done what I can to look into your talents, and I've confirmed revenants have blood types that differ from those of humans. These types greatly, however, your blood has no O specific sangue não tem um tipo específico. your abilities, and the fact that you have no specific. São vazio. You were able to gain another revenant's power. Aí você ganha o poder de outra aparição. O vestígio. Supposing you are a void type, there's a test I'd like to perform. Vai fazer um teste. Ele vai dar um sangue dele pra mim. My theory is correct. It should act as a medium. E aí eu vou aprender Here o goes. Blood Code dele. Did you go visit Murasame and Koko? Weapons and blood veils are vital parts of a Revenant's kit when exploring. You should take another look at them. Once you've got that settled, Aí ele falou pra eu falar com a Coco, que é essa aqui. I've got just a Ó, ela compra itens. got it. Eu compro itens dela, né? Posso dividir em tipos. Got E something to posso say. vender itens também pra ela. E ali embaixo você vê a quantidade de bruma que eu vou receber de cada um, né? XP.
Não compensa. E aqui é a Murazami. Aí ela aprimora equipamento, que é, falei, deixar mais um, né? Gastando ferro de rainha e XP. Véu de sangue melhora as armaduras. Transformar equipamento, você consegue aplicar uma pedra, esse cromo ali, que vai atribuir um status diferente para os seus itens, tá? Na armadura a mesma coisa. E comprar, você pode comprar arma. Acho que ela nunca vai vender uma arma que você não pegue. E vender armadura. A armadura tem várias aqui. Umas bem caras, né? Inclusive. Uma bem levinha. Tem umas de Natal, coisa assim, tá? Essas que tem esse vermelhinho. Aí você vê que tem armadura de outras cores, tá? A mesma armadura que a garra regicida, de outras duas cores diferentes, tá? Você não consegue pintar a cor da armadura que fica por cima, mas aí ela tem cores diferentes em função disso, tá? Você, se preferir, né, uma cor alternativa para elas. Aqui, infelizmente, você não consegue testar a armadura, né, e ver como é que ela fica. Teria que ativar o combate ali no Training Dummy ali para poder ver. Tá, então ela falou para falar com esses dois, já falei. Vou falar com o Luiz de novo. You remember that scene we witnessed at the Vestige? Não tô conseguindo pular as falas. Happens every day. Teria que pular o diálogo inteiro. Silva has taken most of the humans who survived under his protection. So revenants are left to rely on blood beads alone to slake their unending thirst. But, well, nothing in this world lasts forever. The springs started to dry up, and so blood beads grew rarer and rarer. And the order Silva created by levying and distributing blood beads won't last much longer either. The world needs more blood beads. Only then can we strive for fairness instead of petty favoritism. That's why we've been exploring the Jail of the Mists. We're doing research to learn all we can about blood beads. But the miasma has been a real problem. It makes our thirst even worse, so our progress has stalled. Now, though, we have a glimmer of hope. Your power can clear the miasma. If you could help us... well, you'd be drawn into a bitter conflict. Still, the truth is, we don't have a lot of hope without you. Você vê que tem um clipping com a roupa dela também, né? Com a mão. Will you join us? Thanks. So, it's a done deal? Well then, from now on, you're one of us. Yakumo Shinonome. I'll be looking forward to seeing you in action. Let's get right into it. Here's what's going on. Então o prólogo, né? O tutorial do jogo, o prólogo eu completei. Matando aquele chefezinho ali. E aí, de fato, começa o jogo, né? Em tese, dá pra jogar co-op até aquela parte, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o menu aqui já do co-op. Não consigo pular os diálogos individualmente para acelerar. And so far as we can determine, every single blood spring is located on top of one of these blood veins. Also, after comparing blood beads and blood veins, we now know that they are mostly comprised of the same substance. Viagem do jogo. Por isso que chama Blood Vein, né? Uma veia. We can safely assume that blood springs always form along blood veins. We think that means there must be a source somewhere, a kind of headwaters for the blood beads. Now that we have you around to clear the miasma, we can investigate the springs and follow the blood veins. And hopefully, find the source. Right? We want to check out the old city ruins first. Sorry for the rush,
but we should head out as soon as you're ready. Vamos lá, começar o jogo. Eu vou mostrar, ó, posso escolher ou o Luis ou o Giacomo. Tá, o Luis ele usa a arma de uma mão, ele é mais rápido, ataca mais rápido, com essa magia de longe, e o Giacomo usa uma arma de duas mãos, que é interessante, principalmente contra inimigos mais fortes, chefes, para paralisar eles, né, daquele pose, né, pose que tem no Dark Souls mais ou menos, ele derrubar ele de distância e tal. Outra questão que eu vou mostrar nos NPCs é o seguinte: tem o trocar, onde você pode dar objeto de valor e receber objeto de valor. Então olha só, eu posso dar esses itens para ela, né, que são aqueles itens estranhos que eu falei que eu tava pegando, que eu poderia dar para eles. Quando eu der, eu vou ganhar pontos de transação ali em cima, tá? Que tá 0, vai aumentar alguma quantidade, né? Alguns dá 1, alguns dá 4, 3, 5 e assim por diante. E aí depois eu posso trocar esses pontos de transação por itens. Tá? Gestos, esse cromo, que é aquele item que transforma os itens do jogo e assim por diante. É interessante você olhar num site para ver quais objetos que o NPC gosta mais, né? Que dá mais pontos, né? É a melhor forma. Aí aqui eu peguei um Blood Gold novo, no 2 na verdade, né? Do Prometeu e do Berserker. Primeiro eu vou upar o Berserker. O Berserker, ele é um que tem mais força, né, do que o Lutador. Menos destreza, menos mente e tal. O peso máximo dele é muito maior, é 250, né? Só que ele dá menos dano, pelo menos com a arma que eu tô, né? Pela escala. Ele é ideal para arma de duas mãos pesadas também, né? Geralmente. Vou equipar aqui as minhas passivas. Por enquanto eu não vou equipar ativa. Vou vir aqui. Aí eu tô com essa habilidade, eu posso habilitar mais algumas. Aumenta equilíbrio. Mais uma habilidade ativa de ataque com arma de duas mãos. Então, funciona com martelo de duas mãos e espada de duas mãos, conforme mostra ali, né? Então ali embaixo você vê os tipos de arma. Espada de uma mão, espada de duas mãos, alabardas, martelos e mosquetes, né? Que tem um nome específico no jogo que eu esqueci agora. Legal que aqui fala alabarda, mas o ícone da alabarda tá apagado, né? Tá meio estranho. Ó, aprendi todas. Agora eu vou equipar essas habilidades que eu aprendi para poder aprender elas e poder usar com outros personagens, né? Então tudo que tiver sem aquelas barras embaixo, requisito de proficiência, significa que eu posso aprender, né? E depois usar com outros personagens quando encher essa barra, né? Usando esse meu personagem aqui. Aqui tem uma habilidade diferente, ó, que é uma dádiva comum com o Luis, que dá um buff pra mim e pra ele, tá? Aí aqui eu teria que usar uma arma pesada, provavelmente essa aqui, que deve ser a melhor que eu tenho. Não, essa aqui já é melhor. Mas é bem pesadona, né? Vou usar ela. Peguei do chefão ali, provavelmente. E vou deixar a baioneta aqui equipada pra eu alternar pra ela. Ó, eu não posso usar essa armadura porque eu não tenho a destreza pra ela, tá? Então tem essa questão aí de stats do código de sangue que eu tô, né? Finalmente eu vou começar a fase. Teleportando aqui pra próxima área. Aqui onde eu parei. Bastante informação no jogo, tá, gente? Tentando mastigar bem aí tudo que o jogo tem a oferecer. Aí olha só, aqui vai ter um NPC que apareceu. Oh, you're
exploring this. I'm a merchant of sorts. Miasma has gotten pretty. I haven't seen a fellow. I'll be around here for a while. Então ele me deu um mapa que eu posso entregar pro carinha lá na base, né? Que eu falei que eu procurei algumas fases diferentes, uma fase pequenininha. Aqui eu posso trocar aqueles itens ali embaixo, aquelas engrenagens, por esses itens aqui. E aí eu posso entregar para as pessoas, né? Ou posso vender esses itens por bruma. Não vale a pena, tá? Don't hesitate. Aí ele fala aqui. Esse cara aqui ele pode dar quests depois também, tá? Quando eu limpar essa área, voltar aqui, talvez ele me dê uma quest secundária. Aí você vê aqui, eu vou ter dois caminhos, um pra cá e um pra cá. Tá? Tem um caminho que é secundário, tem um caminho que é principal. Eu acho que aqui vai ser o secundário, vamos ver. Hold on. I'm on my way. Eu não lembro, eu sempre confundo aqui. Pick up something we can use? Não, aqui eu acho que é o caminho certo. To the old city. É, aqui vai pra Cidade Velha. Deixa eu voltar, deixa eu ir pro outro só pra ver. Vai ter um que não vai ter nada, vai ter um... não vai ter saída, entendeu? Aí eu volto. Escada aqui. Ah, tá. É só pra baixar a escada, ó. E aí eu vou lá pra aquela área inicial do tutorial, se eu quiser refazer ela, né? Se eu deixei alguma coisa pra trás, se eu quiser ver. É só isso. Se eu não estiver esquecendo algo. Don't run too far ahead. Aí qual que é a questão? O jogo envolve você jogar e tentar chegar em um outro save, né? Você vai jogar até chegar no outro save. Aí você descansa, recupera vida, recupera as poções, né? E aí pode dar uma respirada, né? Até lá você não respira, basicamente. Aqui é tipo a transição entre uma zona e outra, tá? Por isso que tem esse caminho todo. Eu aqui tem uma fumacinha ali no minimapa dizendo isso, que eu tô carregando, né? Nesse meio tempo a outra zona. It's up ahead. This is really it. Ó, não carregou ainda. E finalmente já vai ter um descanso aqui logo no começo. Mais uma cutscene antes. Aí você vê que na cutscene aparecem todo mundo, né? Não só o carinha que tá comigo, aparece todo mundo que pode ser parceiro comigo. That's something. E eventualmente fica tipo uma parte mesmo, né? Expectations. Tem alguns mods do jogo que eu vi, tem um mod que faz você poder ter vários parceiros e levar eles na fase. Então deve ficar muito fácil o jogo, né? You're Não absolutely cheguei a testar os mods ainda. O jogo não tem um suporte oficial a mods, né? A galera faz aí ahead, se virando na raça, né? the way forward. Do you think A you maioria dos mods que eu vi é só coisa visual mesmo. Mas tem alguns bem funcionais. Thank you. We know where Two Springs are thanks to past expeditions. Let's go have a look at them. The territory up ahead is teeming with the lost. Watch yourself. Então, lá. Opa. Ó os ataques disso aqui. Estamina vai embora também, né? E o que eu vou mostrar? Que se você der um ataque e não mexer nada, olha o tempo que demora para começar a recuperar a estamina. Só quando acaba a animação, né? Se você apertar, ó, ele cancela a animação de fim de ataque, né? E já recupera mais rápido, tá? Se você rolar, você piora as coisas porque gasta mais estamina ainda, né? Então armas lentas tem essa questão, tá? Vamos lá. Vou apanhar um pouco essa arma nova aqui, mas You have to take whatever you can use. vamos arriscar. A dificuldade comunal que eu te mostrei daquela hora que eu já tenho com o do Luiz, né? Dá uma exploradinha, ó. Sempre fica de olho nessas coisas brilhando no minimapa também. Now this Explorar. the lost. Os itens estão em lugares fixos sempre, tá? Onde você vai ter um item aqui.
É bem importante. It's a real gem. Ele é um vestígio. Esse vestígio eu vou usar... Ele é do Prometeu. O Prometeu já tem o Blood Code, certo? Que é do Luiz. Só que eu vou usar esses vestígios para destrancar mais habilidades dele. Tem algumas habilidades dele que vão estar trancadas. O inimigo entrou em foco, né? De tanto apanhar. O cara tem espada de 2 mãos. Eu não tenho espada de 2 mãos por um bom tempo ainda, que eu acho. Too bad there's no one in it. We should find better ground. Ó, interrompi o ataque dele pra dar um drain nele. Você vê que essa minha classe ela tem um Blood Code máximo bem baixinho, né? Só 10. Uma classe pra quem quer socar porrada. De vez em quando usar um Blood Code, né? Um gift, uma habilidade. Ou toda hora ficar drenando. E a drenagem minha tá bem fraquinha, né? Com essa classe também. Olha o cara aqui. Usabilidade ativa. Vê que é bom que você aumenta a sua máxima. Ó, já maximizei. Algumas eu não maximizei ainda, ó. Essa aqui eu não maximizei. Nossa, eu tomei um dano bom aqui. Ah, quando você pausa, não pausa o jogo, tá? Acho que o jogo não tem pause. Look down below. It looks like a graveyard. E a morte. Aí você vê ali, já vai ter um lugar pra descansar, né? O objetivo é chegar ali. Quando eu descansar, eu perco o meu sangue máximo, tá? Que eu aumentei de 10 pra 20, eu vou perder, vai voltar a ser 10. Ó, vai ter alguma coisa aqui. I must be letting my image slip. Vestígio de caçador. Caçador é outra classe que eu não tenho ainda. Errei. Acho que eu não mostrei a drenagem, né, da outra armadura. Com animação e tudo, acho que ainda não. Definitely lurking around here. É, não mostrei. Não mostrei não. Vou ver se eu faço aqui. É, não fez a animação completa. Vou esperar pra mostrar alguma hora aqui. Vou ficar usando ela. Sergeant, Olha o barulho do carinha andando. Tem um carinha diferente aqui. Olha lá. no harm in being prepared. Olha, ele jogou um buff em mim. Dá pra ver ali embaixo esse buff. Aí. Muito tempo perdido, né? E foi. Hey, what is it? You okay? Yo, Louis. You smell that? Yeah. Human blood. An escapee? Now, where did she run off to? Huh? Hey, chumps! What the hell are you doing here? None of your business. Oh, really? Then tell Olha me o this. naipe desse cara, velho. A forma dele se mover. Have the sweet stink of a human on ya!
The girl belongs to us. Put your paws on our property and you're Ash. That clear? Virar cinzas que ele falou é a morte definitiva, tá? Que é tipo você destruir o coração de um carinha desses aí, ele não renasce. Fresh blood is some powerful stuff. You hanging in there? So, Muita expressão. what's the plan now? We know it's just a matter of time until they find that missing human. You know the plan. Hell yeah. Let's hope she hasn't been devoured by horrors yet. Achar uma humana que tá escapada aí. Ó, só ativar o visco você não descansou. Você não recupera vida, não recupera poção, não recupera nada. Mas se você descansar, aí ele faz isso. Tá? Ó, me deve dar uma aumentadinha boa. Dá uma explorada pra cá. Eu acho melhor rolar por cima do que bater, tá? Nessas caixas. Aqui vai ser uma daquelas portas que abre do outro lado. Uma voltinha bem boa para chegar ali no outro lado. Eu ainda não maximizei tudo. Quando eu maximizar elas, eu troco de classe de novo, né? Ou não estava usando isso aqui. Passiva. Vou aumentar a passiva também. Cai aqui, toma dano, tá? Se você cair direto, você pode usar a corrida para descer rápido. O que eu vou mostrar? Aqui é morte. Tem uns inimigos que estão mortos, tem outros inimigos que não estão mortos, tá? Tipo, esse inimigo aqui, ó. Acertei a habilidade, caiu bem. You have to take whatever you can use. Ó, esse aqui parece que tá vivo. Será? Não, né? Não. Sempre fica a dúvida. Geralmente os que tem sangue em cima não estão, né? O que tem uma arma em cima. Ó, esse aqui não tinha nada, tá vivo. O então tá carregado também forte. Nice work, Eagle Eye. É que se você não faz isso, eles levantam os três juntos, entendeu? Ó, ali vai ter um ali e um aqui. Esse cara é o capoeirista do jogo. Não morreu. Ali vai ter uma galerinha andando. Um cara com a alabarda. Cheiro de sangue é usado para atrair perdidos. Ó. Então eu tô perto de um lugar que tem cheiro de sangue e vai dar um trigger disso automático a primeira vez. Vai ficar um spawnzinho aqui, tipo uma areninha spawnando inimigos. Ó, peguei o código de caçador. Tava no chão aqui. Eu já vou ter que usar cura, né? Ó, a música tá me dizendo, tem combate ainda, né? Geralmente na última onda que vem inimigos mais fodas. E vai dar uma recompensa também pra você saber que acabou. Vou aproveitar e abrir aqui, ó, uma barra de cheia, uma alabarda mais um.
Depois eu posso voltar aqui e dar trigger de novo nisso aqui, tá? Pra farmar e tal, pode ser interessante, né? Então eu maximizei mais uma aqui, falta maximizar essas duas. É, isso aí. E depois já testo os outros dois códigos que eu peguei. O caminho, como é que tá? Você não, né, explora, nem sabe onde tá indo. Aí tem um caminho pra lá e tem um caminho pra cá. Vamos explorar pra cá primeiro. Ó, aqui eu vou pegar a galera de frente, tá? Vou ser meio louco. Basicamente vai dar trigger em todo mundo. E foi. É um combate bem de boa, gente. Quando você se mantém frio, pensando bem a respeito de como agir, é tranquilo. Aí, eu tomei. O que agorou aqui? Essa galera aqui. Cara, ele pula bem, né? Tomando um dano relativamente baixo por enquanto. Aí ele tem um bichão. E não deve dar dano baixo, né? Peguei. Ó a vida dele. De novo. Esperando o cooldown terminar, não terminou, vai ataque mesmo. Pronto. Agora eu vou usar uma cura. Tem uma animaçãozinha, cura, tá? Então às vezes usar em combate é meio suicida. Ó, mais um vestido de caçador. Aqui é um lugar que eu não vim ainda, né? Ó, levantou a galera lá na frente. 3. Se eu pegasse aquele ali, vinha 4, né? É um capoeirista. Ah, eles vão recuar? Cinco? Tem 5 inimigos? Bom, agora é a hora que eu vou já trocar de código. Esse aqui é focado em baioneta. Esse não. Então, ele vai favorecer a arma de uma mão, né? Que arma de uma mão que eu tenho legal? Essa. Ou a Bardiche, né? Acho que posso usar a Bardiche já. Nenhum deles fica com mobilidade rápida, né? Nenhum. Teria que usar um Blood Code, um Blood Veil mais leve, né? Ó, essa aqui é diferente também, ó. É outra animação de drenagem, vou usar ela um pouquinho. Eu consigo chegar nele sem ele me ver? Não deu. Bardiche tem uns ataques bem legais, bem em área, tá? Eu gosto bastante. Usei por um bom tempo no jogo. Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha aqui se tem mais habilidades para eu aprender. Vamos ver passiva? Não tem nenhuma. Vou ver que passo 4 que eu tenho aprendidas, né? Esse Blood Code. Nuke de uma mão já tá um equipado, que é esse ataque fantasma que é dele. E cheguei num lugar importantíssimo. Tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui? Aqui é um caminho que depois eu poderia fazer para chegar numa outra área do jogo. Tá?
Como é que faz? Você tem que cair. Você tem que cair aqui nesse degrau, depois cai em outro, cai em outro. Então uma plataforma vertical sem pulo. E se você erra, você morre. Porque você cai direto lá no precipício. Tá? Então é um local que ou agora eu vou lá, já vai liberar um outro personagem, vai liberar um monte de coisa, tem um visco ali para purificar, vou só fazer isso. Ou caio na plataforma ali e faço isso que eu falei, tá? Não é o certo, não é o esperado pelo jogo, dá ir pra um outro chefe primeiro, entendeu? Você consegue meio que o terceiro chefe fazer ele primeiro. Aqui o elevador não funciona. Aí você vê que tem uns itenzinhos, enfim. É uma forma, tá? Eu já fiz, já testei e funciona. Aí você pega uns itens mais 3 já, armadura, acho que uns 2 Blood Codes. Mas é uma área meio treta, não é o esperado pelo jogador iniciante cair ali e já ir lá. Tá? Depois seria fazer esse caminho, obrigatoriamente, mas não agora. Então vou continuar explorando aqui nos lugares que eu não fui ainda. Né? Explorar tudo. Daqui foi de onde eu vim. Pra cá eu não vim ainda. Ó, mais um item no chão. Ó, a animação. Só pra mostrar a animação. Ó, mais um... Vai dar mais uma carga de regeneração, né? Basicamente, 5 poções agora, que eu já usei uma. Vou equipar essa aqui que dá mais dano um pouquinho. Aí eu poderia voltar lá no começo para descansar, né? Ou eu vou seguir o caminho até o próximo visco, que é o certo, né? Então não vou voltar, não vou recuperar, tô com bastante cura ainda. Tô bem. Aqui é o caminho que eu não vim. Dá pra esquivar só andando, né? Muitas vezes do ataque. Aqui no precipício vão ter alguns inimigos que vão... Vamos ver se eu consigo trocar de arma e atacar ele. Vai ter ângulo, né? Ver se eu consigo nucar. Esse aqui só usa um de... Ah, ele não caiu, só alurei, né? Só agrei. É 2 que vão vir? 2. Só veio um. Beleza. Agora eu me senti lurando ele igual em Diablo 1, né? Que é pela distância. Não se aproximar muito pra não vir todo mundo. Só vir um. Ah, vou me curar, já tô com menos metade da vida. E agora aqui. Aqui eu sei que é o caminho, então vou vir aqui primeiro. Vamos lurar com sanguinho. Olha, ele chamou todo mundo, cara. Ele era tipo comandante aqui. Eu poderia sair correndo loucamente, né? Pra eles desagrarem. Ó, você vê que meio que funcionou. Só ele tá vindo, né? Funcionou bem. Vamos lá. Eu usei a skill do Lui. Vou usar de novo nele ali. Ó, peguei outro vestígio de Prometeu. Isso que eu errei um ataque, né? Eu vou ter que tentar dar a volta até ali.
Aqui é o lugar que tá fechado. Aqui é bem o lugar que sobe pra abrir lá a porta, né? Eu já tinha ido que tava fechada. E aí um atalho pra eu poder descansar, né? Então bem interessante eu ir ali. Quanto antes. Para quem não é acostumado com Dark Souls, é um jogo muito difícil, tá? Mas assim, comparado, por exemplo, ao Nioh, que é um outro Souls-like que eu joguei bastante, eu achei ele bem mais fácil. Como você tem um aliado que te cura, né? Você tem uma margenzinha de erro melhor, assim, né? Você morre, ele te revive muitas vezes. Ó, mais um carinha ali. Got something we can use? Looks like we're back in the parking garage. Ó, vai ter um inimigo aqui. Também, tentei sair andando, não deu. Aquele combate ali na frente é meio embaçado, tá? Porque você tá numa ponte, não tem muito como esquivar, são caras com baioneta. E um cara grandão daqueles, que dá pra ouvir um andando, inclusive, em cima de mim aqui. Vou aproveitar e dar a volta aqui, ó. Sempre explorando pra pegar essas paradas de vestígio. Bom que eu vou conseguir gastar o XP que eu acumulei, né? Ó, liberou o mapa da parte que eu tinha andado toda, ó. Você vê que eu realmente andei tudo, né? Dá pra ver os pontilhadinhos. Mas ficou uns itens ali atrás, olha só. Tem um item lá atrás que eu não peguei, né? Bem no começo da fase aqui. Pode ser uma arma ou não, né? Ou pode ser algo mais inútil. Vamos lá, vou vir aqui. Eu tô jogando com um caçador, né? Então eu vou aproveitar e pegar mais coisas dele. Olha, ele tem um passivo que aumenta a destreza, mas eu não posso pegar. Requisito ali embaixo à direita. Você adquiriu o item vestígio 2 de caçador. Então eu preciso pegar esse vestígio de caçador, se eu tiver ele, levar na moezinha lá na base, para recuperar uma memória, para aí poder aprender essas habilidades aqui embaixo que estão escritas deficiente, tá? Então não tem como, eu só posso destrancar essas aqui de cima. Ó, mostra inimigo no mapa, né? Facilita bem. Usa só 1 de sangue. Nossa, eu nem usei isso. Vou testar. Aí aqui tem outras dele. Você vê que a maioria dele, né, não dá pra aprender. Aí tem uma aqui que é 36 mil que dá pra aprender. Vai demorar pra eu juntar isso aqui, né, de início. Essa com 6.400 também é bem mais cara, né? Então ele já vai ter algumas dádivas diferentes aí. O restante é mais baratinha mesmo, né? É o preço de 500 ou 900, né? Já tô acostumado. Agora o preço das outras ali tá meio fora de proporção aí do que eu tô acostumado, né? 48 mil, enfim. Depois tem umas dádivas com esses preços mesmo, mas depois se junta muito rápido isso aí também, tá? Então, aprendi algumas dádivas. Já vou equipar para poder masterizar elas, né? Cadê a do radar? Deixa eu ver a do radar. É que é passiva? Não é passiva, ela tinha um custo de sangue. Ah, acho que eu não aprendi, acho que eu não podia aprender ela, né? Ah, não, eu tô com Prometeu. Ah, eu tava com Prometeu, não tava com Caçador. Nossa, eu tô viajando. Então, do Prometeu eu só aprendi isso pra maximizar. Eu já vou trocar aqui. Vou jogar de Caçador um pouco. Lembrando que ele é focado em baioneta, né? Ó, já tem uma skill aqui de baioneta. Não, aumenta dano essa. Tá. Geralmente eu gosto de deixar a skill de buff aqui embaixo e skill ativa realmente, né, pra se usar no meio do combate aqui em cima, tá? Geralmente eu faço isso. Então, tipo, tá aqui o impacto à distância, ó, eu posso colocar ela, ó, o IFF ativo, que é o radar, vou deixar aqui. Aí aqui... Impacto à distância eu vou colocar aqui, ó, ele saiu dali e vou reparar ali, entendeu? Mais um buff. Em cima, o que eu vou ter? Essa. Vamos lá, testar um pouquinho essa aqui. Acho que eu tô pesado, né?
Lentidão, olha só. Tô acima do peso e a rolagem fica uma porcaria. E não trocar de armadura não reduz o peso bastante. Então não vou conseguir usar Bardiche. Cara, ela essa é uma... É uma que eu preciso usar. Essa arma mesmo, né? Então, vou só aproveitar que eu mexi nas coisas, vou dar mais uma descansada, né? Que vai recuperar a vida. Passei de nível um pouquinho. Tentar respeitar essa coisa do nível 8. Vamos ver se funciona. Moving out. Want to take a Ó, a galera aqui fora que eu tinha matado aquela hora. Bring it, Eddie. That's all? This! Nossa, o cara veio loucão daqui até mim, não sei porquê. Então, agora vai ser um combate meio difícil. Vai ter alguma coisa aqui também. Let's open it up and see, shall we? Ó, essa Zoender aí é uma das melhores espadas de duas mãos, tá? Dá pra você upar ela. Você tá vendo aquele defesa ali à direita? É quando você bloqueia o quanto por cento, mais ou menos, de dano ele bloqueia. Tá? Então ela é quase um escudo. E tem como você masterizar ela, depois colocando um cromo nela, que aí fica mais de 100. E aí, efetivamente, ela é um escudo contra danos físicos. E é uma coisa que dá pra facilitar muito o jogo com ela, tá? Not an ideal battleground. Tenta lurar o cara grandão. Não vai dar, né? Vamos correr. Ó, boas chances de eu morrer aqui. Ai, que delícia! Ele deu um nuke em área que me derrubou no chão. Hey. Fantástico! Eu perdi a minha XP e a minha dignidade junto. Não foi uma boa hora pra eu trocar de arma, trocar de tudo, né? Eu tava indo bem com a arma lá. Eu acho que pra esse combate eu vou... Ó o cara vindo aqui loucamente atrás de mim. Vou voltar aqui pra baioneta. Posso testar a Zoender lá, né, que eu tinha falado. Deixa eu ver se vai ficar pesado. Vai, ela não é feita pra esse código, né? Posso trocar o código pra lutador? Deixa eu ver quem que vai dar mais dano. Tá lentidão também? Lentidão com todo mundo. Sacanagem, cara. O que fica lentidão? É, fica lentidão. Eu teria que achar uma armadura bem levinha, que eu não tenho ainda, pra não ficar lentidão com essa arma. Então tá bom. Vamos usar Bardiche, vamos usar o Prometeu. E vamos tentar recuperar a dignidade. Ó, o XP meu caído ali no chão. O cara tá mostrando um loot. Ah tá, é ali na frente, já vi. Tentar não fazer a mesma coisa que eu fiz agora, né? Olha a minha vida, cara. Olha a minha vida. Vou recuar. E esses caras, a baioneta deles vai longe, tá? A minha baioneta é uma porcaria. A deles, não. Olha que beleza, cara. Parei o ataque dele no backstab. Ó, matei com um nuke, né, que o Luiz usa. E o Yakumo tá ounando os caras da baioneta, né? Mais ou menos. Mais ou menos. A baioneta ela tem um alcance bom. E ela é relativamente rápida, né? Pro alcance dela. Então, acho bem legal. Eu sei que vai ter mais combates tensos ali na frente, então eu vou nem tentar upar o caçador agora, tá? Não vou nem perder tempo. Tô dando pro caçador.
Ó, mais um desse. Serious. Prepare for a real Mais um lugar que dá pra ele me empurrar aí que eu caí. Aí sim, vingança. Ó, vai ter uma galerinha aqui na frente. São 2 ou 3, eu não lembro. 2 só? 2 caras de escudo, né? Escudo você não tem no jogo, tá? Você não usa. Ah, tem outro bichão ali em cima. You have to take whatever you can use. Let's keep it Mais 2 curas. Tentar chegar num visco logo, né? Always look forward to this. Ó, garra noturna, armadura leve. Isso, olha, bem mais leve, 25 mais leve. Então com a garra noturna, talvez eu consiga... Ó, normal com esse, normal com esse. Então tem 2 Blood Codes que eu posso usar com a Zawender. Looks like we're in for a rough time. Ó, vamos bloquear. Olha o dano que eu tomei. É isso que não tá maximizado, entendeu? Não tem a parada lá que eu falei. Mas ela é uma espada que eu tô relativamente acostumado a usar. E mesmo assim quase morri. É que eu não tenho estamina, né, pra ficar batendo. Ah, ele tá mostrando alguma coisa. Ah, essa... Eu tô sem armadura, ó, efetivamente. Pera aí. Ai, com essa aqui a armadura funciona, então é isso. Por isso que tava meio zoado. Não tem um stat com outra pra equipar, né? Aí as passivas que dão stat são bem interessantes, pra justamente você poder usar uma armadura, né, uma arma com outra classe que não pode usar, entendeu? E eu tô sem as passivas, né? Tô sem nada também. Tô todo zoado com essa classe que eu não reequipei, né? Tem um nukezinho que custa só 1? Tem. Deixa ele. Vamos lá, vamos assim. Apesar que o Bard tá de boa também, né? Talvez com esse véu que eu tenho aqui, até dá pra usar Bard com outra classe, né? E não ficar pesado também. Ela é uma armadura que protege bem pouco. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês essa armadura. Ó, ela protege menos, mas ela dá mais dano de drenagem, né? E dá menos resistências também e tal. O chefe que eu vou enfrentar é muito coisa de veneno, tá? O primeiro chefe desse lugar aqui que eu tô indo. É um inferno, eu acho um chefe muito difícil. Deixa eu ver se eu consigo equipar. Ficou lentidão ainda, putz. É lentidão. É que é bem baixo o peso, né? Ficou bem perto do limite, na verdade. Talvez alguma outra alabarda daria pra usar. Essa alabarda não, então não vou perder tempo. Acho que eu vou com isso aqui mesmo. Eu tô chegando perto do chefe, tá? Por isso que eu tô me preparando psicologicamente aqui. É um chefe que eu acho mais difícil do que os próximos 2, pelo menos. 2, 3, 4. Tá bem pertinho do chefe. Não vou poder prender nada. Vem aqui. Ah, pegando essa passiva à toa. Compensa, né? 8. Aqui é um lugar que, ó, tem um antiveneno aqui que eu vou pegar. Aqui é um lugar que você pode descer e vai ficar preso, tá? Depois você vai ter que chegar aqui e acionar aquela star. Tem um... Pegar, chega lá, pegar. Depois é importante você vir aqui, é um caminho, tá? Você vai conseguir ativar essa estátua e descer a escada. Fala isso pra vocês não ficarem presos, tá? Aqui é uma parte que eu fiquei meio preso no jogo um tempo. Então acho que é um spoiler que é importante, o jogo não é muito claro nisso. Então, acontece muito, de toda hora você tem que voltar onde você já tinha ido e ir pra um caminho diferente, tá? E é sempre nessa cidade aqui, dá uns 2 caminhos diferentes, pelo menos, você tem que voltar aqui bem no começo só, depois não tem muito isso não. No harm in being prepared. Ó, o cara ia dar um counter de escudo.
Interrompi. Nossa, de novo, sem querer. Eu drenei e o cara matou. Eu nunca tinha visto. You have to take whatever you can. Mais uma espada. Aí aqui vai ter o chefe pra lá. Dá pra ver, né? Que é uma coisa meio aranha. E pra cá, um bichão desse com um sanguinho atrás. Wanna try to get the drop on him? Outra surpresa. De frente pra ele, eu vou dar uma surpresa nele. O tal do parry no jogo eu usei muito pouco também, tá? Porque é arriscado, né? Você abre sua guarda pra ele, se você errar o tempo, você toma o ataque inteiro em vez de bloquear. Mais uns vestígios, depois eu já vou usar eles. Antes disso eu vou vir aqui e vou equipar algum antiveneno. Tem uns antiveneno que eu vou deixar aqui já preparado para usar, porque talvez eu precise. Espero que não. Is that white thing a cocoon? Então, um lugar de abrir mapa. Não é de descanso esse. E esse eu acho que é o primeiro chefe oficial do jogo mesmo. Acho que ele espera que você venha aqui primeiro, né? Não aquele caminho que eu mostrei. E dá pra fazer antes. Chefe chato pra caramba. Ó, o Mana We lost the e o race. Bocozão. Well, strength succeeds where speed fails. Wait, this place is... Hurry it up, damn wretch! Without your blood, we'll all suffer. Or didn't you think about that when you ran off? Olha o drama do negócio. Ai, só de lembrar dessas animações desse chefe já me dá uma angústia. Take him somewhere safe. You owe me for this. Deve ser protegendo o babacão lá. E vamos lá. Torcer pra fazer de primeira essa desgraça aqui. Primeira vez eu sofri, viu? That's É um dos chefes que eu mais morri, provavelmente foi esse. Ó, já tomei um veneno. Enquanto eu tiver com o debuff, vai ficar comendo a minha vida, então eu vou usar o antiveneno pra tirar o debuff. É um chefe muito bizarro, né? Que a costa é a frente é a costa, enfim. Ó, ela fica assim que você pode... Abre a guarda, né? Aí é hora de se arregaçar. E tudo causa veneno, tá? Ó, o buff do veneno não aplica instantaneamente, né? É muito chato isso, cara. Ave Maria. Não sei o que ela fez. É muito alcance, né? Que me envenenou levemente, mas não deu debuff ainda, não deu dano. Ai, caramba. Ah. A minha vida. Meu sangue negro tá acabando, né? Tomei. Tirei o veneno. watch your regeneration. Go on. Você vê que já tá acabando meu sangue negro, tá acabando a minha cura, tá acabando as minhas... Tá acabando tudo, né? Começa o desespero. Tomei? Ai, ferrou. Ferrou. Ó, aí agora não tenho mais nada. Não tenho cura. E o cara matou pra mim. Obrigado, Yakon.
O Yakumo costuma ser mais levado em chefes, tá? Viu? O pessoal sempre falando, porque ele stuna mais o chefe, né? Ele cancela a animação com os ataques pesados. Olha esse cara, gente, parece uma formiga barata. Where's the girl? Answer me! Where did you take her? We're taking Eu custody. tô feliz, matei de primeira. Né? Perdi That human belongs to todos os itens, as poções e um pouco da dignidade, mas funcionou. O cara tira uma arma de fogo. Humans are a property. They have the Não same sei de onde. any of us do. Por que não usou contra o chefe, cara, essa pistola aí? noble act. They have no rights. And why shouldn't we feed on them? We're the ones keeping them safe after all. Tem uns diálogos sobre moral e ética. Who did we die for? Again and again at the Queen's hand. Só fala da rainha, We writhe with this terrible thirst. personagem importante também. Joining the ranks of the lost. And for whose sake? It's all in the service of humans. Drama. If blood is the only price they have to pay, then they have a pretty good deal. That doesn't De novo. do whatever you want with them. And what about the rights of revenants? Huh? It's not like we're choosing to live this way because it's such a barrel of laughs. That should be enough to get you through a month or so. Whoa, whoa, hold on a minute. Just make sure that you and I never cross paths again. This is your one and only warning. As armas desses personagens aí tem como você pegar, tá? Tem como você, trocando os itens com eles e tal, você tranca a arma deles. Não são necessariamente as melhores do jogo não, tá? Em alguns casos, geralmente não. Mas são boas. I guess we'll be rationing for a while. Oh well. What is lost can be found again, huh? I swear I'll end it. The Revenant's suffering must end. Essa máscara dele me lembra Mad Max. Então matei o primeiro chefe pós-prólogo. Aí tem um lugar para descanso. Eu subi nível, poderia, né, não adquirir nada novo aqui. I bet she ran deeper inside. Aí eu vou atrás da moezinha. Você vai ter uma cena com ela aqui já. Aí, basicamente eu tô livrando essa área desse miasma, né, que transforma os carinhas como eu em loucos lá, né, aqueles bichões. The blood beads from here. Just a sec. Aí você poderia, em tese, tirar a máscara, tá? We can head out. Meio que fazendo isso. Aí ele usou isso pra ver pra onde a veia, né, de onde a veia vem. We set? Alright then. É o nosso objetivo é chegar nessa fonte dessas So you're there. arvorezinhas aí, né? A fonte das fontes. What are you? Stay back! I'm the one who decides how I live. I won't listen to you anymore. That's fine. Just put down the knife. I'm sick and tired of it. Dead Drama. sucked by every passing revenant. I'm not an animal. Você é um animal, filha. Todos somos. And we can help you. I know someone who can take you to one of the government shelters for humans. If you ask, they'll take you in and you'll be able to live in safety. What? You won't have to spend your days living in Como fear é que uma mulher anymore. humana com uma roupinha dessa sobreviveu todo esse tempo sozinha? It's a trick. Do you really think I'm going to fall for that? Everything you need to know is on that paper. You're the one who decides how you live. But why? I think the time for sacrifices is over. That's all. All right, we should hurry. Lá, o que vai acontecer?
Acho que ali o elevador já é acesso para outra área, né? Ó, a manhãzinha aqui. Sorry, thanks. I think. Seems harsh. Vamos lá. She's gotta do what she's gotta Eu não lembro realmente qual que é a zona que vem depois daqui. Ao invés de vir aqui, eu poderia ir lá naquele lugar que eu mostrei, tá? Que é um penhasquinho lá com o buracão que desce. Eu poderia ir lá também já agora, antes da hora, né? Mas vou seguir aqui o caminho mais óbvio. Caminho meio que principal, né? If we keep exploring and the miasma clears, more revenants should return in search of blood beads. Bom, mais uma zona dessa de dar entre um ponto e outro. Minimapa com fumacinha. Pra dizer que eu tô andando de um ponto para outro, que tá carregando uma nova área. Cheguei antes de carregar. No need for a lighthouse here. Ah, lembrei dessa área. Nossa, é um saco essa área. Faz tempo que eu não visito ela. This place has changed completely too. Yeah. Seems like everything's changed since the Great Collapse. The only thing that stayed the same is our appearance. Come on. We won't find the source by reminiscing. It's my fault. You say something, Louis? No. Esse é um negócio no chão. Cadê? Olha lá. Is this really my... As memórias dele no chão, por algum motivo. Terminando aqui, eu vou descansar ali. Vou testar a opção de multiplayer para mostrar para vocês como é que é, né? Como é que hospeda, como é que procura por partidas. E aí eu já carrego o meu save para encerrar o vídeo, tá? Aí eu mostro lá o loot codes, falo dos finais do jogo bem por cima, sem dar spoiler. De New Game Plus. E tá ótimo, né? Acho que deu para experimentar um pouquinho, ver como é que é a jogabilidade, a progressão. Is Cruz awake? Ó, o Luiz tem uma relação com essa tal de Cruz, que foi aquela moezinha que apareceu pra mim lá no começo, no tutorial, né? E isso é uma memória que ele, em tese, não lembrava mais também, tá? Pra estar no chão assim, como se ele tivesse perdido essa memória. What did the professor say? He said, well, there's no cure like the obscure. Another groaner. I hope the experiments end soon. So, how are you feeling? I'm fine. Could be worse. Your sister has been taking good care of me, so don't worry. Falou de uma irmã dele. I'm the one who can do it. And I have you and the others watching over me. So I'll be okay. Anyway, É, por que ter uma capa e não fazer isso, né? more of your stories from school. Oh, you're here early again, Louis. Is school on a break right now? Yeah. The professors are devoting all their time to research lately. How's Cruz? Well, we're having a hard time suppressing what's causing the rejection. Ordinarily, we wouldn't let you see her. I see. Thanks. I appreciate it. Does it hurt? Yeah. Why? Huh? Why does it have to be me? Cruz, are you okay? I won't stop fighting. I won't give up. So stay with me. Please.
Please, Louis. I'm sorry. Cruz, I can't. Louis. Stop me. Please. Please. Kill me. Muito drama, hein? I can't. Viu que a primeira frase dele lá foi: é tudo culpa minha, né? Antes de entrar na memória dele. A porta abrindo. E olha só, coisa linda. Um pouquinho de sangue. Algum estrago aconteceu por aqui. Tem muito disso nas memórias, tá? São memórias traumáticas. What have I done? A Karen morrendo no colo dele. Porque ele não matou a Cruz. That was real. A genuine Ó, memory from my Cruz é a rainha. Entrou em frenesi, né? Virou a rainha. Still not completely sure what happened. I heard a lot. I heard. Tá, vamos lá, vamos lá. Ó, falando da Zweihander. Espadona de duas mãos que vira escudo no jogo, né? Quando você upa ela. Você precisa agradar o Yakumo, pegar o negócio dele e aplicar na Zweihander, que aí ela vira praticamente um escudo. Você pode bloquear à vontade, gastando pouquíssima estamina e não tomando nada de dano físico. Seja qual for. Nobody would want to relive that. I couldn't stop Cruz from going into a frenzy. So many people lost their lives, including my sister. I wanted to forget my frailty. But if we can find the source and ensure a stable supply of blood beads, then revenants will be freed from their thirst. Once that happens, there will no longer be any need for Silva's levy system, and humans and revenants will finally be able to live together in peace. Bora aí, Luiz. Deixa eu terminar meu vídeo, Luiz. I think it's the least I can do. Eu tô tentando não pular pra quem quiser já acompanhar um pouquinho da história, né? Que essa parte Stop talking about é importante. it. Let's get it done. Are we ending this nightmare or what? You can't charge forward if you're always looking back. Yeah, I know. Ó, peguei mais um vestígio do Luiz. Eu vou mostrar o que faz com esses vestígios antes de trocar de save, tá? Vamos descansar aqui. Ó, trincheiras secas é o nome do local. Teletransporte. Então eu tô aqui. Ó, explorei 100% da cidade. Né? Não quer dizer que eu peguei 100% dos itens, tá? Porque tem um item que eu deixei pra trás. E vou teleportar pra base. Bom, pode sempre teleportar entre um visco e outro, né? Bom pra não ter que andar tudo, né? Waypoint mesmo. Além de ser um save. Falei do multiplayer, né? Esqueci de mostrar ali. Ai, meu Deus. Tá, então vou fazer o contrário. Eu vou mostrar a base. Aí eu vou voltar para essa trincheira e mostro a questão do multiplayer.
Vou inverter a ordem. Mostrar a questão das memórias do Luis que vai ter ali. Então, qual que é a questão? Alguns NPCs aqui, antes disso. Yes, if you want. Ó, vou entregar o mapa, aí tem esse ir para profundezas, que é essas fases curtinhas, tá? Relativamente curtas, que tem recompensas fixas. Pode ser farmável também, tá? Então depois você pega vários mapas, depois eu mostro todos que tem. Ó, o Yakumo, falando com ele, ele não. Achei que ele ia me dar o sangue dele para aprender a Blood Code dele, mas pelo visto ainda não. Ó, ela me deu o Blood Code, o sangue dela. Não sei qual que é o gatilho disso, né? Você chegar numa certa parte da campanha. Mais um Blood Code pra mim. Aí aqui vai ter falando alguma coisa específica, ó. Investigar em trincheira seca, né? Bem claro. E agora eu vou vir aqui, falar com essa moezinha pra mostrar o que ela faz. Além de me constranger. Restaurar vestígio. Então esse é um recurso onde eu peguei na fase vestígio prometeu A e B. Aí eu posso vir aqui, aprender isso, vai restaurar uma memória do Luis, no caso, né? E vai permitir que eu aprenda aquela habilidade ali embaixo, Evasão Sagaz. Permitir que eu gaste os pontos XP para destrancar ela. Mesma coisa aqui, parar habilidoso, né? Onde eu posso ver aqui o que é, apertando Y. Restauro. Aqui outra coisa que eu restauro, ó, dá uma passiva aqui da força e destreza, muito útil, além também de liberar uma outra skill. Né? Domínio de espada de uma mão, uma skill massa também, para quem usa espada de uma mão ganha dano extra, mais destreza. Sacrifício de sangue, vivificação é muito legal, você teleporta para o último visco visitado, você tem que gastar item. E esse aqui é quando você tem várias coisas liberadas, né? Vários vestígios trancados, você chega aqui e destranca isso. E libera aí mais coisas, né? Mais esse banquete de caça. E esse outro ali, dança das lâminas eternas. É uma outra passiva do Luis. Tá, então é bem interessante fazer isso, você pode pular, né, as coisas para não ver história ou ver a história de cada personagem. Revela bastante detalhe deles, né? É bem legal para o lore do jogo. Rapidamente, acho que eu já fiz tudo que eu ia fazer aqui. Eu vou voltar lá para a trincheira para mostrar a questão do multiplayer rapidão. E aí eu já carrego meu save e mostro um pouco do que é o late game, das possibilidades, das builds, né, das armas, os itens todos. Mostro as zonas para quem quiser ver e fala um pouquinho dessa questão que eu falei dos finais do jogo, que é importantíssimo. Uma instruçãozinha para vocês. Fala um pouquinho dos locais também, né? Meio spoiler para quem o final ele quiser saber, tá? Vou tentar falar dando o mínimo de spoiler possível. Mas tem umas coisas que são importantes, eu acho. Eu vou alertar. Antes disso, vamos lá, para não esquecer, aperta Start. Vou aqui em cima no multijogador. Então eu tenho aqui enviar pedido de ajuda, que é onde eu vou hospedar uma partida. E procurar pedido de ajuda é eu tentar dar join em alguém que está enviando um pedido de ajuda. Aí eu tenho ali em cima opções de rede, que me deixa configurar isso aqui igual aquele outro local, né? Que você escolhe se tem senha ou não, se usa meu game tag ou codinome, se restringe só na mesma área ou se busca qualquer outra área, né? Se busca pessoas só na minha região e outras regiões. E aí, basta você vir aqui. Em tese, eu estou hospedando uma partida nesse instante. E alguém que for procurar por pedido de ajuda poderia joinar. Tá? Nunca vi acontecer. Hospedando, você pode ir jogando normalmente, tá? Ó, aqui ele falou que a área está indisponível. Então, pra cá eu posso ir. Pra lá não, viu? Se eu fui pra lá naquela área, entre um lugar e outro, lá não tem multiplayer. Aqui tem multiplayer. E eu tô tentando hospedar. Em algum momento alguém poderia joinar se funcionar. Você tá dando 1500 pra backstab, né? Com essa armadura nova aqui. Ó, aqui vai ter um cara? Vai. Dá pra derrubar? Dava, deu. Dá pra cair junto também, tá? É meio perigoso. Então, o multiplayer é isso. Né? Ninguém vai joinar. Falei, talvez não seja nem possível. Essa é uma fase que tem várias verticalidades, tá? Tem um nívelzinho de verticalidade nela, dessa questão de cair e andar, então é mais treta. Exige sempre que você olhe aqui pra ver se não dá pra cair em algum local mesmo, tá? Eu recomendo fazer muito isso.
Nessa fase, ó, ali embaixo vai ter um caminho, tá vendo? Que eu vou poder cair bem aqui, né? Eu posso cair. E ser surpreendido por um bichão desse. Aí aqui eu tenho um disco podre. Já abre o mapa. Então viu como é importante, né? Verticalidade aqui é fundamental para você explorar 100% desse mapa e entender ele, né? Realmente. E aí o mapa não é muito bom para lidar com verticalidade, tá? Ele infelizmente não é muito claro. O que você viu, o que você não viu. Ó, tem um capeta vermelho ali. Tem um capeta com baioneta. Tem todo mundo aqui. Um bom lugar pra morrer. Por que não? O cara deu a volta. O vermelhão. Os inimigos às vezes fazem isso, tá? Não sei se é muito proposital ou não. Tem um capeta ali também. Será que é outro ou é o mesmo? That's a real gem. Ó, Notívago é uma outra classe que eu ainda não tenho. Eu acho que é focada em backstab, se eu não me engano. Aqui tem cara que vai ter inimigo que vai atacar? Não. Só esse caminhozinho que eu andei por baixo, né? Ó, você vê que tem ali na frente, parece que não dá pra ir. É, acabou que eu tô andando à toa, né? Deixa eu voltar lá. Voltar no visco. Tem um item que você usa pra voltar no visco, quer ver? Ó, esse aqui perde... Esse não perde bruma e é consumível, esse aqui é infinito, mas você perde a bruma que você tem. Eu vou usar esse aqui então. Eu cancelei o pedido de ajuda, porque eu fiz isso. Se você morre, cancela o multiplayer, toda aquela questão bem Dark Souls mesmo, tá? Enfim, multiplayer só isso. Vou voltar aqui pra tela de título. Carregar meu autosave. Já mostrei bastante o início do jogo. Agora eu vou mostrar o, entre aspas, final, né? Como eu falei, faz um bom tempo que eu não jogo, né? Faz umas semaninhas já. Eu ia jogar ele mais se tivesse multiplayer do Xbox Game Pass, mas como eu não consegui jogar multiplayer, não vou jogar mais. Vou parar por aqui. Talvez um dia eu até compre ele no Steam, tá? Penso em comprar com DLCs para jogar tudo, para destrancar tudo. Jogar o Game Plus um pouquinho. Tem gente que fala que vai até mais 7 no Game Plus, tem gente que fala que não tem limite. Foi mais 8, e toma hit kill de todo mundo, enfim, né? Deve ser meio bizarro. Não é muito balanceado para isso. Nível máximo de personagem é 300, pelo que eu ouvi falar. Aí você precisa fazer no Game Plus para aumentar o nível dos inimigos e continuar ganhando XP, né? Vamos lá, meu personagem. Brincando de Neil. Primeira coisa que eu vou mostrar, vamos lá, itens. Então essa é a Zweihander que eu falei, ó, que tem 100% de defesa contra tudo, que bloqueia tudo. Então aqui são todas as armas, aí você vê que algumas estão encantadas, outras não, né? Quando tem esse íconezinho, ela tem algum daqueles itens usados nela, né? Algumas armas você acha assim já com isso, especialmente as que você faz aqui nesse mundo aqui, ó, no Profundezas. Foi onde encontrei alguma dessas armas, outras eu encantei realmente. Nem fiz todos. O jogo tem emote também, tem outras coisas, tá? Como eu joguei multiplayer, nem pensei muito a respeito, né? Então armas é isso aqui, aí tem as categorias das armas, né? Armas de uma mão, espada de 2 mãos, alabardas, martelos, sempre de 2 mãos, e baionetas. Aí aqui a gente tem as armaduras, né? Várias armaduras. Eu tô usando uma armadura bem levinha, né? Ó, 22. Aí tem uma armadura que pesa 12 só, que eu acho que é a mais leve do jogo. São as duas armaduras mais leves essas. Aí aqui eu tenho umas habilidades passivas, ó, uma que aumenta o dano do espada de 2 mãos, uma que dá força e destreza, uma que dá coragem e mente, que é pra eu poder usar aquela armadura, provavelmente. Uma que aumenta o seu peso máximo, tá? Muito legal, que você consegue ficar mais leve, né? No caso eu uso ela para poder ficar com peso normal, ou peso rápido com outra arma. Não, peso normal com essa arma, acho que é isso.
Aí aqui tem os Blood Codes que eu tenho, olha só. Não dá spoiler, mas enfim. Vários Blood Codes. Né, não vou mostrar o nome de ninguém. Habilidades ativas, olha o tanto que eu tenho. Isso que uma hora eu parei de aprender habilidade ativa, tá? Eu parei de fazer aquela parada de equipar, de tratar como Final Fantasy Tactics, né? Eu fiquei meio sem paciência de tanto Blood Code que eu pegava, eu nem tinha paciência de equipar ele e tentar upar ele. Acabou que eu fiquei nível muito alto e agora tá meio difícil de upar. Tenho que usar os itens consumíveis pra upar, tá? Aí você vê que eu tenho 10 curas, com mais 6, então peguei, né, sei lá, uns 6 isso aqui, 6 isso aqui, mais ou menos isso, né? O 7, não sei. Medalhas são coisas que você ganha no multiplayer no geral, tá? Pra trocar título, pegar recompensas, jogando de companheiro. Como o multiplayer não tá funcionando, não tem nem como, né? E não tem muita gente jogando também nessa altura do campeonato. Aqui é um outro menu de itens consumíveis que você pode usar, tá? Que eu nem usei. Aqui é o menu de gestos. Você tem um gesto com emote. Modo foto. Pra que serve o modo foto? Pra pegar as mapas e tudo e dar zoom no peito delas. Basicamente pra isso. Dicas já mostrei aquela hora, opções já mostrei também. Atributos do personagem. Né? Com o Blood Code sendo usado, etc e tal. Enfim, é isso. Não muda tanto nessa parte, né? A progressão. O que mais que eu tenho aqui? Como é que são restaurar os códigos com ela? Né? Outra personagem, opa, spoiler. Vamos lá. Não esquecer algo importante. Tá, vou falar pra vocês de algo importante agora que é meio spoiler, tá? Mas antes eu só vou vir aqui primeiro pra falar de locais. Então a gente tem o subsolo, centro, cidade, Poço Uivante, que é o lugar que eu poderia ter ido se eu caísse naquele lugar, aquele precipício, tá? Então você vê que ele aqui tá antes de Trincheiras Secas, mas o jogo meio que fala pra você ir na Trincheira Seca antes, né? Mas você tem liberdade de explorar na ordem que você quiser, tá? Você vê que é pouco local, né? De waypoint. Aí a gente tem catedral. Gente, essa catedral é o inferno do jogo. Olha o tamanho disso aqui. Tá? Eu não explorei toda ela. Tem parte que eu não vi. Ela tem muita verticalidade, demais. Enquanto isso aqui tem um pouquinho de verticalidade, isso aqui tem muita verticalidade. É muito lugar que passa embaixo e em cima. É muito confuso. É um inferno. Acho que tem os 2 chefes. Tem um local que você vai pra cá, nessas memórias, pra você restaurar suas memórias e entender mais do jogo. Enfim, esse aqui é o local que define se você vai continuar jogando ou não o jogo. Tá? É o local que você tem mais chance de parar de jogar, de ficar preso. Eu fiquei preso horas dando volta. Enfim, é meio confuso, tá? Bem confuso explorar isso aqui, mas é muito importante pra história do jogo. A gente tem isso aqui, que é um local de gelo, uma caverna, tem um lugar de fogo, lugar de areia. Aqui já é os lugares mais pro final do jogo. Profundezas são os locais do mapa lá, tá? Não é... Esses 2 aqui não são história, tá? Esse aqui é o último lugar da história. E esse aqui são os locais de bônus que você pega entregando os mapas pro cara e explorando as fases, tá? Fiz bem pouco isso aqui, por sinal. Então é isso, tá? Acaba aqui a campanha. Então você vê mais ou menos isso aí. Eles falam que vai levar umas 20 horas pra você passar por tudo e chegar aqui. Tá? Se você for fazer tudo, pegar todas as classes e tal, é mais tempo ainda. Porque quando você chega por aqui, mais ou menos na metade daqui, o jogo vai ter um NPC que é um guardião. E se você restaurar as memórias desse guardião antes de enfrentar ele, vai ter uma NPC lá na porta dele, estilo a moezinha que te segue ali do começo do jogo, peitudona, com um véuzinho, gorrinho na cabeça, e ela vai te falar, restaura tal coisa. Se você não conseguir restaurar e enfrentar esse chefe, você vai derrotar ele e vai destruir ele. Se você restaurar as memórias dele antes com ela, falando com a moezinha na porta, depois que você derrotar ele, você vai ter a chance de restaurar ele, em vez de matar ele. E isso te leva a finais diferentes no jogo. Tá? Então são vários guardiões, acho que são 4 guardiões, o primeiro vai ser dentro da catedral, depois vai ter um guardião aqui, um guardião aqui, um guardião aqui, se não me engano, ou aqui, não lembro agora. Tá? Mas são isso, acho que são 4 ou 5 guardiões. E restaurar ele ou matar eles vai te dar Blood Codes diferentes. Então, numa zerada, você não consegue todos os Blood Codes. Você precisaria fazer o New Game Plus. Entendeu? Então, num save, se você restaurar todos os guardiões, você vai ter o final bom.
Também dá outro Blood Code, inclusive. Se você restaurar alguns guardiões e outros não, dá um outro final. Então, alguns Blood Codes você vai ter o bom ou outro ruim, né? E no final dá outro Blood Code, talvez. E se você não restaurar nenhum guardião, você tem um pior final, como falam, um final ruim. Então são 3 finais do jogo, aparentemente até 4, parece que tem um deles que deriva o outro, uma cutscenezinha a mais, sabe? Que não muda o final, mas muda uma cutscenezinha. Enfim, acho que é isso de variante que o jogo tem. Então o que eu recomendo, que numa primeira zerada você restaure todos, e numa segunda você não restaure nenhum. Aí você teria acesso em tese a todos os Blood Codes, talvez. Então você teria que ter mais uma zerada meio termo, tá? Não tenho certeza. Mas é algo que é meio confuso no jogo, e que te incentiva, né, a fazer um New Game Plus depois, tá? Basicamente seria isso, e é importante, na Catedral, você ter isso em mente, que já vai ter escolha, né? Quando você chegar não sei se essa cripta, acho que é no tórax. Respiração, garganta, todos eles são guardiões, que eu lembro. Né? Que são tipo umas partes do corpo aí de alguém. Spoiler. E aí, se você restaura a memória dessa pessoa, você ganha o Blood Code dela. Se você não restaura, você ganha o Blood Code dessa parte do corpo. Tá? Então tem alguns que eu tenho, parte do corpo, tem alguns que eu tenho da pessoa. Eu tive o final malemar, meio termo. O final eu achei bem coerente até, tá? Gostei até do final, não achei tão ruim, não. Depois que você zera, essa porta vai estar piscando. Aqui é o local que você vai para o New Game Plus. E ele vai te deixar escolher se você quer aumentar o nível do jogo para mais 1 ou manter o nível atual. De repente você não quer que fique mais difícil, né? Qual que é a questão? Tem a chance de você... eu tô zerei no mais 1, vou pro mais 2. Aí no mais 2 você apanha pra caramba. Dá pra voltar pro mais 1? Dá, você tem que zerar no mais 2. E ele vai te deixar ou continuar no mais 2, ou voltar pro mais 1, ou ir pro mais 3. É meio irrisório isso, pensar que você vai zerar o jogo se você tá achando difícil, né? Mas enfim, é o que ele deixa, melhor que nada, né? Então meio diferente também essa questão do New Game. Então já falei dos finais do jogo, falei de como é que dá gatilho neles, e falei da questão das zonas também, né, e tal. Então isso é o importante para você ter em mente na hora de zerar o jogo, de se propor a passar ali daquela parte que é o Vaio Racha do jogo, né, o santuário dele, por assim dizer, a catedral, e a partir daí você escolher se você vai querer ir atrás de um final do jogo, ou atrás de outro, e também pensando na secção dos Blood Codes. Se você quiser ter todos os Blood Codes, você precisa zerar o jogo pelo menos 2 vezes, pelo que eu sei, e ter os DLCs, porque tem 3 DLCs no jogo, que são fases, são chefes, me disseram que são chefes do God Eater, tá, reciclados, nada muito novo, bem chato em termos de história, assim, bem simples, mas que te dão acesso a alguns Blood Codes específicos, a armas específicas, armaduras específicas. Então, para você ter 100% do jogo, você precisa dos DLCs, mas não em termos de história e tal, tá? Aparentemente é bem secundário mesmo, pelo que falaram. Não sei porque eu não tenho os DLCs nessa versão aqui do Game Pass. Mas como eu falei, se um dia eu for comprar ele, eu pretendo comprar a versão completa para ter tudo dele, né? Zerar, ir atrás de tudo e tal, ser bem completionista. E preferencialmente poder jogar no multiplayer com alguém lá quando for acontecer isso. Por agora não tô indo atrás. Ver se ele pega um descontinho maior ainda do que já tá pegando. A gente tá pegando já uns 75%, mas quando pegar uns 80%, 85% eu compro, né? Eu vou torcer pra ser logo. E aí eu rejogo tudo de novo numa boa, né? Ou pego esse meu save do New Game Plus. Tem como passar save do Steam pro Game Pass do PC, mas não é tão simples, não é só mover o arquivo, tem que renomear também, então recomendo dar uma procuradinha no Google, tem um post do Reddit falando disso, tá? Eu achei. E aí dá pra passar de um pro outro mesmo, tá? Epa, mais um spoiler aí de alguém que tá aqui. Enfim, né? Isso é o late game dele. Não sei quais são as restrições de multiplayer estando no New Game Plus, né? Aparentemente, se você zerou e foi pro New Game Plus, ele conta como se estivesse na primeira zona, então você não consegue joinar alguém que tá na segunda, terceira zona, assim por diante, tá? Aparentemente tem isso, não sei se é o que mudaram. O XP nessa altura do jogo que eu tô aqui é muito rápido, rapidinho você pega 100 mil de XP, entendeu? Então rapidão dá pra masterizar as coisas e pegar as outras paradas aí. Acho que é isso, né, de New Game Plus, de late game que dá pra mostrar. Os itens vão até mais 10, tá? É relativamente rápido maximizar eles. Numa zerada você vai ter vários itens mais 10, pelo menos uns 2 você consegue deixar. O que você não tiver de itens para upgrade, ou você faz aqui as profundezas para farmar, ou farma nas fases mesmo matando inimigo, né, repetindo, respawnando eles, ou compra dessa moezinha, ó. Os itens, o ferro, aço e titânio, que são usados para maximizar os itens até mais 10. Então, farma XP, vem aqui, compra dela, vai lá e maximiza, né? Então, uma outra forma que você tem
de ter vários itens mais 10. É isso, né? Acho que deu pra mostrar bem o jogo, deu pra mostrar... Espero que não tenha esquecido nada importante. Voltar aqui pro menu principal. Pra olhar aqui, acho que não esqueci nada não. Acho que mostrei tudo que eu queria mostrar. Então é isso, gente, isso é o Code Vein, cooperativo online, né, que infelizmente não vou conseguir mostrar, infelizmente não consegui nem me divertir com o multiplayer dele, ou me divertir um pouquinho com o Nioh. Como eu falei, ele é um jogo da Bandai Namco, que é quem publica o Dark Souls, né, mas ele é de um outro estúdio, não é da From Software. Então ele imitou muito Dark Souls em muitos aspectos, mas foi para uma linha de jogos da Bandai, que são animescos e tal, né, God Eater, essa parada toda, os Dragon Ball, Caramba 4, ele foi por uma linha meio termo. Acho que a franquia dele é original, não sei se é adaptação de um anime, de alguma coisa assim, não sei, tá? Não sou tão ligado nesse universo. Achei tolerável a parte animesca dele, pra quem não é muito, né, que tem uma repulsa pra isso, achei de boa. Não me impediu de curtir o jogo, de brincar com essa questão toda, de curtir o universo dele, o combate dele, a progressão dele, que eu achei legalzinha também. Não é aquela progressão, né? Não tem aquela progressão de action RPG forte como o Nioh teve, né? Com itens procedurais, itens aleatórios e tal, de afixos. O dele é mais comportadinho, mais Dark Souls, né? São os itens fixos em tais locais que você pega. Tem alguns inimigos que tem chance de dropar o item, então é farmável, né? Etc e tal. Mas nada demais, nada exagerado, não tem um grind pesado ou algo assim que o Nioh tinha. Ele tem, mas é opcional, né? Você ficar farmando XP para passar de nível, e aí, como eu falei, você atrapalha uma outra progressão do jogo, que é de você aprender as habilidades, né, as passivas e as ativas para usar em outras classes, tipo um Final Fantasy Tactics que ele tem. Então é meio que escolha sua se você vai farmar ou não. Acho que tirando talvez outra coisa que eu vou falar, tem os vídeos no YouTube que mostram os caras dando hit kill em chefe, tá? Então tem builds no jogo que você consegue fazer acumulando um monte de buff, com certo item, certa arma, certo nível, você dá hit kill até no último chefe do jogo. É engraçado de ver, eu não tentei fazer. Achei chato a parte de você fazer a preparação disso, sabe? Gastar, sei lá, 8 buffs pra dar um hit kill no cara, com tal arma, com tal armadura, enfim. Bem específico para conseguir fazer isso, mas tem, tá? O jogo tem disso. Deixa você fazer essa coisa meio tosca pra um Souls-like, mas ele permite, né? É uma build muito específica focada em buff. E um nuke, né? Que você vai buffar tudo e dar um nuke para tentar matar o chefe no primeiro ataque, tipo isso. Com uma arma específica, geralmente com a alabarda que se faz isso. Mas é engraçado, tá? Ver que os caras conseguiram explorar o máximo, né? A parte de action RPG do jogo, que é relativamente limitada, para fazer uma graça dessa. Eu tenho preguiça só de pensar em castar 300 buffs antes de começar uma luta, então nunca fiz muito isso. Geralmente eu usava 1, 2 buffs, e o resto eu nucava ou nem nucava, né? Eu ia batendo, enrolando, depois lá pra meado do jogo, final do jogo, que começou a ficar mais apertada a coisa, e eu comecei a usar mais skills, né? As gifts e tal, para facilitar um pouquinho o combate, e no final, depois que eu peguei a Zweihander, maximizei ela, e aí virou mais face roll ainda o jogo, né? Comecei em vez de rolar, bloquear e tal, e aí ficou mais fácil ainda. Mas tem muitos buffs apelões no jogo, tem um buff que você usa, que é só de um Blood Code, que você ganha um buff fudido de dano, de velocidade, tudo, só que você fica vivo só por, sei lá, 1 minuto e meio, 1 minuto. Então você tem esse 1 minuto pra finalizar um chefe e aí não morrer, entendeu? Senão você morre. E a galera usa muito isso pra essas questões zoeiras aí de buffar o personagem, né? Então eles usam exatamente um Blood Code sempre, que é o que tem essa gift. Fazem todo um esqueminha pra poder se buffar desse tanto. Eu não tenho essa paciência, não. Mas é legal ver que o jogo permite, né? Algo assim tão absurdo. Enfim, como eu falei, é um jogo que vai ficando mais legal à medida que você vai pegando mais Blood Codes. Só que chega uma hora que você aprende tanto Blood Code em tão pouco tempo que você não consegue nem explorar eles muito, entendeu? E como você só libera todos os Blood Codes zerando o jogo 2 vezes ou 3 vezes e tendo os DLCs, tem essa limitaçãozinha também do que você pode e não pode. Mas você pode fazer uma build ranged nele, tá? Você consegue fazer uma build focado em qualquer coisa ali, basicamente, qualquer habilidade, né? Enfim, focado em drenar o inimigo. Dá pra fazer de tudo, tá? O jogo permite bastante coisa mesmo. Focado em bloquear, tipo, como se fosse um escudo, enfim. O jogo tem bastante liberdade pra isso, né? O lance de atacar pelas costas, depois que eu aprendi, eu comecei a usar bastante pra agilizar o combate. Acho que fez muita diferença, né? Dá um dano alto, além de recuperar o sangue, aumentar o sangue máximo. E aí te permite nucar mais, né? Ou se buffar mais. Então é bem legal. Essas interações dá pra fazer. O multiplayer dele eu só posso ficar imaginando, infelizmente, né? Saber dessas regrinhas aí que eu expliquei lá no começo.
mas infelizmente não consegui testar por causa da versão do Xbox Game Pass, supostamente, que é meio quebrada nesse sentido. Infelizmente, Xbox Game Pass para PC é para quem for querer jogar só sozinho ou querer testar o jogo para saber se compra no Steam para jogar multiplayer online. Aparentemente é isso. Ou em outra plataforma também, né? Tanto faz. Então a gente fica a dica, Code Vein, cooperativo online para 2 jogadores. Meio limitado, né, na linha do Dark Souls mesmo, mas faz parte, né? Então se um dos dois morre, cancela o multiplayer, tem que recomeçar de novo, tem que chamar, abrir de novo, auto-joinar, etc e tal. Não sei se limita mais do que isso, né? Já vi gente falando que só pode fazer um co-op numa área, chamar pedido de ajuda até você matar o chefe nela. Depois que matou o chefe, você não pode chamar pedido de ajuda. Já vi gente falando isso. Então não sei, né? Não pude testar. Mas acho que não tem essa limitação, não. Não sei se ele cancela, né? Logo depois de matar o chefe, eles têm que abrir de novo. Talvez foi uma coisa que mudou com o patch, né? Se era assim, depois mudaram. Não sei dizer. Como um multiplayer que nem funciona, não sei se funciona. Se eu consigo até testar isso, né? Então é isso aí de enrolação, gente. Valeu. Fica aí a dica. O jogo pega um desconto legal no Steam. Então 75% de desconto nessa sale. Eu tô segurando um pouquinho as pontas, até porque eu acabei de jogar ele bastante, né? Relativamente bem. E tem outros jogos pra eu testar aí no Game Pass, então não tô tão preocupado com ele agora, mas um dia pretendo ter ele sim. Se tiver continuação e tal, com certeza é um jogo que vai me chamar a atenção. Chega de enrolação, valeu, falou e até a próxima.